Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa primeira jornada do varejo do CEV. O CEV é um projeto, um projeto de extensão, né, o Centro de Estudos do Varejo, que é uma iniciativa dos alunos do curso de administração aqui da UFJF Campus GV. Nós gostaríamos de agradecer a todos, né, pela participação, nós ficamos contentes pelas inscrições e pelo interesse no tema, né. Aqui a dinâmica desse evento, né, a gente vai coletar as informações e as perguntas por meio do chat. Então, a gente pede que os convidados deixem o microfone desligado e as câmeras também, e façam as perguntas. Nossa equipe vai coletar as perguntas, fazer a compilação e repassar para os nossos palestrantes dessa atividade de hoje. É o nosso segundo dia, né? A gente tem um prazer imenso de receber os nossos convidados. O link de presença vai ser disponibilizado ao final da discussão, né? Até antes do encerramento. Então, ficarem atentos aos participantes aí para preenchimento desse formulário. Nós iremos emitir certificado, né? O certificado é emitido pela Pró-Reitoria de Extensão aqui da UFJF, e vocês terão esse certificado em até 30 dias úteis. Então, muito importante que preencha o formulário com o nome correto e e-mail para que a gente possa efetivamente emitir esses certificados da forma correta. Nós também temos sorteios de brindes para todos aqueles que participarem da jornada até o final e atendendo aos critérios de pré-requisito no ato da inscrição. A gente vai doar 2 livros, né, sobre o varejo para os participantes aqui no final do evento. Eu queria agradecer, né, novamente a disponibilidade de todos vocês, né, os palestrantes que aceitaram, né, essa empreitada, doaram um pouco do tempo dele nessa tarde aqui, que eu sei como é corrido, né, a vida de professor, docente, consultor, né, então é bem complicado, né, e também doutorandos, né, pós-graduandos, então é uma vida realmente corrida. Então eu tenho um enorme prazer e satisfação, né, de convidar os nossos palestrantes dessa tarde para a mesa redonda sobre varejo, né, estratégias, valores. Só um minutinho aqui. Sobre o varejo do futuro. Discutimos aqui um pouquinho a respeito, principalmente, da experiência dos nossos convidados, que tem um currículo amplo, né, em várias áreas diferentes. Eu acho que vai ser bem enriquecedor essa discussão hoje. E eu vou fazer de forma diferente do que eu fiz na abertura. Eu vou pedir que vocês se apresentem, né, falem um pouquinho de vocês, e a gente vai conduzir, então, a discussão a partir da experiência de vocês em cada segmento, né, em termos de experiência, que é o que a gente quer ouvir aqui, gostaria de ouvir aqui hoje, ao longo dessa mesa redonda. Eu vou pedir que a Mariana inicie, se possível, para a gente começar. Obrigada, Antônio. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço pelo convite de participar aqui. Agradeço também aos demais professores da mesa redonda pela participação. É muito colegas também aí da academia, e então é muito legal estar com vocês aqui também discutindo a temática. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência no varejo, né? Eu sou a Mariana, eu sou professora, estou na Universidade de Leeds, na Inglaterra, faz 4 anos, não, quase 4 anos e meio que eu terminei meu doutorado, e antes do doutorado eu tive a minha experiência de mercado, ela foi toda no varejo, né? Por isso que eu estudei um pouquinho de varejo também, mas não é a minha temática de pesquisa no momento.
Enfim, meu contato com varejo, eu desde pequena, assim, eu tive contato no varejo, porque meus pais, eles tinham uma pequena rede de farmácias no interior de São Paulo. Então, eu vivia dentro ali, a Tati vai contar um pouquinho mais, dando um spoiler aí dela, eu vivia dentro da farmácia, tropeçando nas coisas, arrumando, querendo arrumar a parte das mercadorias, para deixar tudo bonitinho, para o cliente pegar, ficar mais fácil, mas eu sempre observei a questão da operação, né, de como que era a dinâmica no varejo, como isso demandava muito, no negócio de família, demandava muito dos meus pais, então, só dando já o spoiler também, novamente, de como que trabalhar no varejo é muito dinâmico e demanda muita energia das pessoas, sua vida é o varejo, seu mindset vai virar o varejo, você vai passear, você vai estar conversando sobre o varejo, você vai estar na praia, você vai estar conversando sobre uma estratégia que você vai fazer, aí você está passeando, está indo fazer uma compra, aí você começa a observar já a concorrência, ou você vê uma ideia, você registra tudo aquilo. Então, de certa forma, eu posso dizer que aquilo dá uma sugada, assim, você transforma a sua vida. Mas o que eu podia ver acompanhando os meus pais, e depois eu fui trabalhar um pouco com eles, era sempre a importância dos funcionários, né? O papel do funcionário no varejo é muito importante, então a gente tem aí, pensando no varejo, a gente tem a questão dos serviços, mas o funcionário, ele é um ponto de contato muito importante com o público, né? Então, do atendimento, o saber falar, o treinamento é extremamente importante. Eu ficava muito atenta, que eu gostava muito, como eu disse, do layout da loja, como que tinha que ser a arrumação da loja, a disposição, de pensar onde que cada produto tem que ficar, porque tem uma lógica, né, do cliente andar dentro da loja, aonde que ele vai levar até comprar, por onde ele vai passar, como que é aquela jornada dele, a trajetória dentro da loja. E a questão da comunicação no varejo farmacêutico é um pouco complicada, porque a gente não pode fazer promoção de remédio, é proibido, né? Você não pode motivar pessoas a quererem se usar mais medicamento. Então, é muito feita de uma forma diferente. Mas o que me pega mais, assim, o que eu acho que é mais importante da experiência que eu tive no varejo, é a questão que ficou para mim é muito do dinamismo. É uma indústria que ela está em constante mudança e está sempre antecipando mudanças. Se a gente for ver hoje o que está acontecendo no varejo em função da pandemia, a gente observa muitas lojas que não tinham online, tiveram que migrar para o online, e também a gente vê o movimento de lojas como a Amazon migrando para o offline, porque eles também estão querendo ter um outro tipo de experiência como cliente de oferecer. Então, essa questão do dinamismo é muito importante. E também observei muito que foi interessante a questão da tecnologia. Como a tecnologia, a gente vai fazer um paralelo, a evolução da tecnologia e como que ela ajuda, a tecnologia ajuda no varejo, de diversas formas, ajuda dentro do processo, desde como você vai organizar a sua loja, quais são os produtos que vendem mais, como que você vai organizar aquilo, até na qualidade do atendimento, né, que a gente tem aí os CRMs da vida, os databases que a gente consegue saber o que sugerir produtos. E agora também a gente tem o RFID, tem diversas coisas que eu vou deixar para os outros palestrantes usarem também e comentar. Depois que eu deixei de trabalhar com os meus pais, eu trabalhei mais no varejo de moda, eu fui trainee na C&A e também trabalhei na Calvin Klein, sempre com operação. E a operação é o ponto, eu gostava de dizer, né, é onde acontece a experiência com o cliente. Então, tudo que é planejado no varejo antes é na loja que acontece. Então, ali é o ponto, assim, onde a magia tem que acontecer. É ali no varejo, mas é onde também pode acontecer um monte de coisa errada, por isso que eu sempre falo da importância de um bom treinamento para o funcionário, porque é ele que vai ter ali o jogo de cintura para poder resolver alguma situação que possa ter acontecido. Por exemplo, no varejo de moda, a gente vê muito
em grandes varejos, né? Pode acontecer um roubo, como que você lida com um roubo, um alarme tocando, o que você tem que fazer, você tem que entender de legislação também. Então, esse treinamento também é muito importante. E agora eu estou mais no mundo acadêmico, né? Então, já faz um belo de um tempo agora, já faz uns 10 anos, 11 anos que eu migrei para academia, então eu estou mais estudando essa parte, e meu foco está um pouco mais no varejo ético, né? E também em função da minha mudança para a Inglaterra, eu também tenho visto muita questão de como você, e é um dilema que a gente enfrenta aqui, né? Que o varejo ele tem muito do estímulo ao consumo. Você quer a loja, o que você quer? Você quer otimizar o seu ticket médio. Para você otimizar seu ticket médio, você tem que fazer com que o cliente aqui numa economia, num país que está num outro momento, é a questão da desaceleração desse consumo, de como você trabalhar com a sustentabilidade. Daí que eu falo desse grande desafio de como você trabalhar no varejo de uma forma que você consiga sustentar o seu modelo de negócio, mas que você também consiga não incentivar esse consumo em excesso. Então, aqui a gente vê muita loja second hand, né, de second hand, então, e charity, que tem muito, né, eles aproveitam muito roupas que as pessoas não querem mais usar, e como que elas podem revender isso. E um movimento mais na moda também de trazer um pouco do upcycling, então, de fazer um aproveitamento do waste, do resto do produto, né? De como não agredir tanto a natureza. Então, o que eu tenho mais me focado ultimamente, mais de estudo, é na questão da atmosfera de loja, que eu acho que, para mim, se a gente for pensar aí nos P's de marketing, nos P's do varejo, né, os P's, vamos lembrar lá, todos os alunos sabem quais são os P's, né, nessa fase da vida, já chegaram nesse momento, vocês sabem, né? Então, a gente no varejo, a gente tem os P's extras, então é o P da ambientação, na verdade, né? Da atmosfera de loja, que é o que, para mim, está muito ligado à minha área de estudo, que é mais o branding. Então, a atmosfera ela ajuda muito a criar os valores que a marca está tentando transmitir ao cliente. Então, eu acho que eu dei um pouquinho assim do meu background, expliquei um pouco, acho que de repente mais para frente a gente vai conversando com os outros palestrantes, a gente vai surgir algumas dúvidas aí, algumas perguntas, a gente pode continuar conversando, né, Antônio? O que você acha? Isso mesmo, eu gostaria só que de vocês mesmos fizessem a apresentação de vocês, né? Essa que era a ideia nesse iniciozinho, para falar um pouquinho, depois a gente volta para o debate mais profundo. Eu posso escolher outra pessoa para falar? Gostaria que a Catarina Galvão Bueno pudesse falar para a gente, se apresentar, né, um pouquinho, para a gente conhecê-la, né, e agradecer a Mariana Suter pela apresentação inicial. Oi, Antônio. Obrigada pelo convite, é uma honra estar com vocês. Até estava comentando aqui antes do evento começar que eu sempre estive muito presente na FIENG, no Sindivest, então estou morrendo de saudades de estar com vocês presencialmente aí em Minas, para a gente conversar sobre varejo. Eu sou a Caterine Seresnevski, como vocês estão vendo esse nome complicado aí, a gente escolhe alguns nomes, né? Às vezes também para se apresentar, então quem tem muito sobrenome fala esse, fala aquele. Eu comecei minha carreira no varejo de moda há 21 anos atrás, como vendedora de marcas que não existem mais. Olha que loucura, né? Então, eu fui vendedora na Guarana Brasil, eu fui vendedora na Zump, essas marcas não existem mais. Recentemente, até na consultoria, 4 anos atrás, atendi novamente a Zump numa tentativa de ressuscitada dela, que foi um fracasso novamente, mas infelizmente. Então, eu comecei minha carreira como vendedora. Eu amo o consumidor. E eu amo a troca que existe entre vendedor e consumidor no varejo. Eu encerrei minha carreira corporativa, né? Tive ali minha última lombadinha
não falo encerrei, mas foi a última experiência como diretora de varejo de franquias da Quicksilver aqui no Brasil. Então, também depois fui para a área de franquias, e aí foi quando eu decidi ir para academia. Há 10 anos eu fiz essa migração, né? Tô em processo é um processo bem longo, como eu estava comentando aqui com a Tatiana, outra colega. Eu, em paralelo, tenho uma consultoria, então a gente vai para academia, vai para consultoria, vai e volta, né? Conforme as agendas estão disponíveis. Hoje a minha consultoria é focada em planejamento de negócios para empresas de moda, com foco bem grande em empresas familiares. E hoje eu faço doutorado na FEA, aqui na USP, em São Paulo, e minha linha de pesquisa hoje é o varejo de luxo. Então, a consultoria trabalha com moda, e moda popular mesmo. Eu estou sempre dentro do Bom Retiro, sempre dentro do Brás, que são 2 polos muito grandes aqui de atacado de moda, mas a minha linha de pesquisa está no varejo de luxo. E tô tentando aí defender algumas ideias de pesquisa para ver o quanto esse vendedor hoje tem a habilidade de escutar o seu cliente. E também na linha contrária, o quanto esse cliente quer escutar o vendedor, né? Porque, como a Mariana falou, ele que controla, ele entra na loja e ele faz o que ele quer. Então, quando um cliente entra na loja, quando um cliente entra em contato com o vendedor através do WhatsApp, como é que ele está? Será que ele está bem? No momento da pandemia, principalmente no começo, muitos vendedores foram terapeutas. Eles foram os psicólogos dos seus clientes. Eles escutaram os problemas que estavam acontecendo em casa, e isso tudo via WhatsApp. E aí a gente teve uma mudança muito grande também na postura desse vendedor, né? Que ele estava acostumado, ele era mais reativo, mais passivo, ele esperava o cliente entrar em loja para ele ir lá falar com ele. Aí, de repente, chegava o gerente e falava assim: olha, você tem que mandar uma mensagem para o seu cliente. Eu falava: ai, sério? Então, a última atividade dele do dia era querer mandar mensagem para o cliente, era querer agradecer a vinda do cliente na loja, seja via WhatsApp, seja via cartão postal, e-mail, enfim. Então, ele teve que se mexer, os vendedores tiveram que se mexer, essa equipe de contato em todo o varejo, em todos os setores, tiveram que mudar a sua postura. Ou eu trabalho reativamente, ou eu trabalho mais ativo com o meu cliente, mais próximo dele, e tento também entender nesse momento o que ele precisa e como que eu consigo ajudar ele, senão eu não vou vender. O canal digital salvou muitos negócios, principalmente o varejo. O WhatsApp no Brasil bombou, né? Uma realidade que a gente tem lá no Reino Unido com a Mariana. O WhatsApp para business lá talvez não seja tão forte quanto é o WhatsApp no varejo aqui no Brasil. Não sei quem aí está, né, tá no mailing de alguma loja, mas deve estar sendo impactado com uma grande frequência via WhatsApp por esses vendedores. E quando a gente vai para a ponta, né, para quem produz tudo isso, que é o atacado, seja atacado farmacêutico, atacado de moda, o atacado de pet, do que for, esse canal foi o canal que mais sofreu. E o canal que mais teve que se reinventar e se mexer. Por quê? Porque o varejo sofreu. Então, o varejo, quando a pandemia chegou, falando de moda, né, trazendo um pouquinho para a minha realidade, era a chegada das coleções de inverno nas lojas, há exatamente 1 ano atrás. Teve muita gente que cancelou pedido, então esses pedidos ficaram nas fábricas. O que as fábricas vão fazer com isso? Então, elas tiveram que desenvolver esses canais direto com o consumidor final. E aí tem, né, não só na moda, mas, por exemplo, a Diageo fez um trabalho maravilhoso de vender diretamente para os seus clientes. Eles têm hoje um e-commerce que é uma das operações deles super rentáveis, vendendo direto para o consumidor final. Então, passando em cima de todos os supermercados e de todas as adegas e de tudo mais, eu preciso chegar no meu cliente. Então, a pandemia, esse momento que parece, né, que um dia chegaremos próximo do fim, já estamos há 365 dias vivendo isso, ele foi uma situação que chacoalhou muito a indústria. A meu ver, a indústria foi a mais chacoalhada. O varejo sofreu muito, mas a indústria teve que se mexer muito mais, porque o canal dela era o varejo, ela dependia desse canal, e esse canal foi muito fragilizado. A gente viu um reforço muito grande dos pequenos varejistas,
né? Então, você teve as pontas. O pequenininho que tinha lá a sua lojinha de bairro com o seu cliente, que ele continua atendendo via WhatsApp, que ele sempre fez um relacionamento bom, que ele sabia o que o Antônio quer, que ele sabe o que a Tatiana quer, sabe o que o Alberto gosta, esse cara tá vivo. E o cara grande também, porque ele tinha fôlego financeiro. E o cara do meio, né? E o sofrendo ainda. A gente ainda tem uma resistência muito grande das indústrias irem direto para o varejo via digital. Por quê? Porque não tem o conhecimento, né? Então, eles nunca tiveram que explorar esse canal, nem para comunicação com o cliente, nem para divulgação de produto, quiçá para vender. Então, aí, para mim, mora assim, a maior dificuldade desse momento que a gente vive no varejo. É como a indústria precisa agilizar a sua digitalização, essa transformação digital, para que ela chegue mais perto do seu cliente e para que ela ajude o varejista a vender mais. Porque se ela esquecer desse canal, né, se ela não cuidar do varejo que está ali com ela, ele vai morrer. E aí, como é que vai ser? Como é que ela vai substituir essa demanda, né, essa oferta que ela tem ali naquela região? Então, fico à disposição de vocês aqui, dos estudantes e dos participantes, para qualquer assunto ou tema que vocês queiram conversar sobre varejo de moda e luxo. E agradeço novamente o convite do Antônio, da Mariana e do pessoal do SEV pelo evento e pelo convite de estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, Catarina. Vou passar a palavra para a Tatiana, falar um pouquinho para a gente. Tatiana Ferrara, por gentileza. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde aí para todo mundo. Queria agradecer também o convite, é uma honra estar com o pessoal, os meus colegas aí, meus amigos, demais palestrantes e o pessoal que está assistindo. Então, eu queria agradecer bastante esse convite. Acho que vai ser uma tarde bastante proveitosa aqui, já está sendo, né, com a Mari e com a Kate aí, explicando um pouquinho para a gente sobre as experiências delas. Eu comecei também a minha carreira no varejo farmacêutico. Eu sou farmacêutica de formação, minha primeira graduação foi na área farmacêutica, e eu comecei atuando numa drogaria. Tive a oportunidade de participar para a gerência comercial dessa drogaria, era uma grande rede, chamava Drogão na época, ela foi adquirida pela Drogaria São Paulo, né? Então, o varejo farmacêutico passou por grandes fusões e aquisições, né? Raia Drogasil, cada vez crescendo mais, então houve esse momento. Depois eu passei para o BTG Pactual. O BTG Pactual é um banco de investimentos e eles possuem a marca Farmais. Então eu tive a oportunidade de atuar aí na área de franquias, né? Atuava com a franqueadora. E nessa franqueadora eu atendia os franqueados e eu comecei a perceber que o problema do varejista farmacêutico, principalmente, é que não é uma questão técnica, né? Tinha a questão de medicamentos e tal, mas o problema deles era realmente na área de gestão, onde comia-se várias bolas ali, onde aconteciam erros, onde acontecia uma série de coisas, eram na parte de gestão. E foi quando eu resolvi abrir minha empresa, também, né, a consultoria, a Ferrara Soluzioni, é focada também em atender varejo farmacêutico. A gente atende outros clientes também, mas o nosso principal público são empresas do setor farmacêutico, né, que querem explorar aí o canal farmacêutico. E aí eu fui fazer meu mestrado também lá na FEA, né, por sinal é onde todo mundo aqui, a Mari, a Kate, a Alberto, a gente se conhece lá da FEA USP. E o meu mestrado foi na área de trade marketing. Eu estudei a visão da indústria em relação ao canal de distribuição, né? Como é que a indústria ela vê esse canal e quais são as ações que ela faz para aumentar o giro do produto lá na ponta. Porque não adianta só eu vender para o varejista e falar, pronto, acabou, né? Tá tudo bem agora. Eu preciso garantir que esse meu varejista venda esse produto para o consumidor final, porque senão no mês que vem você vai lá vender, o cara fala, mas meu estoque está cheio, então não quero, né? Então a indústria percebeu que ela precisa movimentar isso daí também, fazer com que o produto escoe no canal, né?
acho que a Kate começou a falar também disso em relação à pandemia, dessa importância do canal de distribuição, né? Então, não dá também para falar de varejo sem falar da ponta ali na indústria. Então, eu estudei um pouco do trade marketing no setor farmacêutico, e no meu doutorado eu estudei o marketing do varejo farmacêutico, né? Aí sim, focando quais eram as estratégias utilizadas de marketing no varejo farmacêutico. E hoje eu atuo principalmente na área acadêmica, né? Além da consultoria, eu sou professora da Uninove e eu atuo também com orientação de alunos lá da especialização do MBA da Exalc, da USP. Eu queria também falar um pouquinho da carreira no varejo, porque o que eu percebo? Às vezes eu tenho o sentimento de que as pessoas têm um preconceito com a carreira no varejo, né? Então, às vezes o aluno ele ingressa assim, quero trabalhar na indústria, quer trabalhar no banco, mas ele meio que renega o varejo. Só que eu acho, gente, que o varejo você tem um crescimento de carreira muito rápido. É tudo muito acelerado, muito dinâmico. Você tem possibilidade de crescer dentro do varejo de uma forma que, por exemplo, num banco você não consegue. O banco você fica indo de um lado para o outro, mas você não atinge posições mais, né, que realmente, de repente, é mais almejado por você. E outra coisa que eu acho também bem legal é que o varejo ele te dá um aprendizado. Você tem que aprender tanta coisa lá dentro, sabe, é tão dinâmico que você tem um aprendizado muito grande. E eu acho que assim, é um setor muito amplo, é um setor que, por mais que tenha crise, ele ainda entrega, né? Ele vai segurando, e é um setor apaixonante, né? Acho que deu para ver a Mari falou assim de forma apaixonada, a Kate, e eu também confesso assim que eu sou bastante apaixonada assim pelo varejo, porque é muito dinâmico, é muita coisa que você aprende, é muita informação, né? E eu acho assim que hoje, né, no nosso atual momento, o que mostrou é que a gestão profissionalizada ela é muito importante. Então, quem sentiu muito, né? Acho que a Kate falou um pouquinho disso, quem sentiu muito em todos os setores essa crise maior foi quem não tinha uma gestão profissionalizada. Então, por exemplo, um varejista que ele não tem CRM, a Mari comentou sobre o CRM, sabe, ele não tem um contato dos clientes. Se o teu negócio não pode atender o cliente presencialmente, eu preciso ter o contato para poder mandar um WhatsApp, para poder mandar um e-mail. Então, o CRM para o varejo é de alta importância, né? Eu acho que, assim, para mim, as empresas que saíram na frente, elas tinham um sistema bom com cadastro do cliente, com CRM. Outra coisa que deu para perceber, uma questão mais ligada à área financeira, é a questão do capital de giro, né? Agora todo mundo percebeu que ter capital de giro é uma coisa essencial, né? Então, na consultoria a gente sempre faz isso, né? A pessoa fala, quero montar uma empresa. Aí eu falo assim, você tem capital de giro? Porque não adianta ter o dinheiro para montar a empresa. A pessoa acha assim, sei lá, eu tenho 200 mil, vou montar a empresa e depois? O que você vai fazer? Né? Você precisa manter aquela empresa. Então, você precisa ter dinheiro para segurar esse negócio. E nesses momentos de crise, esse capital de giro faz diferença. Saiu uma reportagem, uma declaração do presidente do Magazine Luiza, que falou que a Magazine Luiza tem 3 anos. Se eles não venderem durante 3 anos, eles conseguem se segurar, né? Então, aí você vê, né, a gestão profissionalizada. Então, precisou de muita criatividade, a gente precisou aplicar omnichannel, estar presente em todos os canais de uma forma integrada. Quem tinha essa integração de canais, quem tinha variedade de canais saiu na frente, né? Eu falei do CRM, eu me lembrei de uma ação agora que foi feita pelo Habib's. Eu não sei se vocês viram. Existiam várias lojas do Habib's que tinham uma placa na frente escrito "Passa-se o ponto". E aí criou um burburinho, né? Falou assim, o que é isso? Tá falindo o Habib's? E agora eles lançaram, né, falando o que era. É um programa de pontos, que os clientes vão ser chamados de Habibers, e você vai acumular pontos e trocar aí por premiações, sei lá. Ou seja, implantar o CRM que eles não tinham. Habib's não tinha CRM, né? Então, a importância do CRM aí. E essa proteção dos canais que a Kate falou, muito importante, a indústria ela precisa proteger o canal de distribuição.
A gente viu, por exemplo, a ação da Heineken em relação a bares, né? A Heineken tentando fazer a compra antecipada, né? Então você comprava, você, sei lá, R$100, e aí quando o bar abrisse, você poderia ir lá e fazer a compra, numa tentativa de proteger o canal, né? Então a indústria, todo mundo precisa se unir agora para a gente começar assim, todo mundo vai perder, mas a gente vai tentar juntos, né, sair disso daí. Então, acho que de uma forma geral, acho que foi isso assim que eu percebi, que eu achei interessante aí mencionar para vocês nesse comecinho. Obrigado, Tatiana. Vou pedir, então, para o Alberto se apresentar e falar um pouquinho para a gente. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Alberto do Sérgio, Antônio, a Mariana e minhas colegas, a Kate e a Tati, né? A gente, como a Tati comentou, todo mundo se conhece da USP, né? A Kate, a gente fez meia disciplina semestre passado, né, Kate? A Tati eu conheci num congresso na USP, quando eu ainda nem era da USP. Aliás, ela que me ajudou a entrar, que me deu as dicas para entrar. Então, como é importante a gente construir relacionamentos, né? A Tati falou sobre carreira, né? Vou falar um pouquinho para vocês, mas eu queria destacar essa questão do relacionamento. Então, isso que vocês estão promovendo aqui é muito importante para trocar experiências, para promover relacionamento, para serem futuros pesquisadores, enfim, tem muita coisa para rolar. Então, eu conheci a Tati, acho que foi em 2017, se eu não me engano, no SEMEAD, e ela, me deu umas dicas, entrei na USP, depois tinha feito um doutorado, eu tinha feito o mestrado na FIA, na qual a Mariana foi minha professora assistente, mas foi minha professora, brigava comigo na sala de aula, me dava bronca na sala de aula, ela é brava pra caramba, mas conhece demais, é super inteligente, então super admirada, até hoje eu ouço os professores falar da pesquisa dela, do trabalho dela lá na FEA. Então, o professor Borini gosta muito de você e outros professores. Então, uma honra estar com essas meninas aí que são inteligentíssimas, né, que são feras, que conhecem muito, né? Não só do varejo, mas de pesquisa, né? E eu acho que esse é um programa, os programas das federais sempre são programas mais avançados, né? Eu dou aula em faculdade particular e eu sei que existe uma grande diferença de uma faculdade pública para uma faculdade particular. Eu sou professor na FGV na pós-graduação no MBA, mas eu sou coordenador de curso de graduação no Grupo Edux, aqui em Campinas, na Unimetrocamp. Né? Então, vocês têm que aproveitar muito isso que vocês estão tendo agora, porque é uma oportunidade incrível, né? E a primeira coisa que eu descobri, né, na academia, vou falar um pouquinho daqui a pouco da minha carreira, mas quando eu estava no mestrado, fiz um mestrado profissional na FIA, foi que a maioria das respostas dos problemas que eu tinha no varejo já estavam nos artigos científicos. Só que a gente que era do varejo, que está no dia a dia do varejo, não sabe fazer pesquisa, não sabia, né? Então, vocês já têm uma grande vantagem aí, vocês têm essa introdução que vocês recebem, né, com o Antônio, com o professor Antônio, e com a instituição de vocês, de ingressar vocês na pesquisa. Então, quando vocês chegam no mercado de trabalho, lembrem-se disso que eu vou falar para vocês. Quando vocês depararem com alguma coisa, voltem, né, para fazer pesquisa nas bases que vocês têm acesso, que vocês talvez não tenham todas, mas as que vocês tiverem. Pode ser até o Google Scholar, o Scholar mesmo, não tem problema, o Google Acadêmico. Você vai encontrar a resposta para muita coisa, de muito problema que existe em qualquer setor. Né? Então, essa foi a primeira coisa que eu aprendi estando no mestrado. Né? Então, eu fiz administração também, como vocês, só que eu me formei nos anos 2000, né? Naquela época mal tinha internet e ninguém falava assim, fonte de informação era livro, não tinha, os artigos eram uma coisa muito difícil, né? Tinha na biblioteca, mas não era uma coisa assim muito compartilhada, né? De uma forma como é hoje, né? Hoje você tem acesso a praticamente tudo, né? Bom, parecido com a Mariana, eu também minha família era do varejo.
a gente tinha loja de disco aqui em São Paulo, né? Lá quer dizer, em São Paulo capital, eu agora moro no interior. E eu comecei trabalhando com 9 anos de idade, meu pai me levava em dezembro para trabalhar lá na loja, e aí eu colocava as minhas mercadorias nas bancas. Com 12 anos ele começou a me passar para ir no caixa, e eu comecei a gostar de ganhar dinheiro, de mexer com dinheiro. Com 9 anos, de 10 anos de idade, eu pedi de aniversário para meu pai uma caixa de chiclete, e eu fui vender na rua para ganhar meu primeiro dinheiro. Porque eu gostei de ganhar dinheiro, de mexer com dinheiro. É bom demais, né? Então, aí eu comecei a trabalhar com meu pai todo mês de dezembro, e aí eu fiz um curso técnico de eletrônica que não tinha nada a ver com o que eu no colegial, mas aí eu descobri que não era aquilo que eu queria, e tive uma disciplina lá de, acho que era organizações, sistemas e métodos, eu acho que chamava na época, que era no colegial técnico, era integral, e era administração. Eu gostei muito, e aí meu irmão, que era mais velho que eu, 13 anos, me chamou para trabalhar com ele. Eu, como eu gostava muito do meu irmão, ele tinha essa garra, esse dinamismo que a Tati falou do varejo, aí eu falei, eu vou trabalhar. Já gostava de lidar com dinheiro, de atender cliente, né? Fui trabalhar no varejo, e aí comecei a fazer faculdade de administração, e fiz a faculdade, me formei em 2000, e trabalhei no varejo familiar por muitos anos. Então, minha família, meu irmão faleceu muito jovem, em 2002. Então, comecei a trabalhar com ele em 97. Em 2002 ele faleceu, meu pai ele ficou doente, e eu fiquei com 26 anos de idade cuidando de um grupo de lojas. Fiz um monte de bobagem, né? Perdi um monte de dinheiro, né? Mas aprendi. Mas naquele momento também o negócio do disco, né? Do CD. Será que vocês viram algum CD alguma vez na vida, né? Talvez tenham visto aí dos seus pais, né? Ou uma vitrola. Agora tem as vitrolas retrô, né? Então, em 1995, até 97 tinha LP ainda, que é o long play, que é o grandão. Mas, enfim, era um mercado que já estava bem ruim, né? E aí, em 2006, eu saí desse mercado, fechei as lojas e fui para uma grande rede de lojas multinacional que chama Fnac, que é uma multinacional francesa, que existiu no Brasil até 2018. Tem aí em Minas, tinha em Belo Horizonte, e tinha mais outras capitais. Era uma loja de 3 mil metros quadrados, era um parque de diversões. Então, era livraria, a parte de CDs e DVDs, que foi a parte onde eu entrei inicialmente, parte de eletrônicos, notebooks, celulares. E aí eu comecei o que isso que a Tati falou, né? O varejo ele te proporciona esse impulso na carreira, né? Então, eu comecei na área de vendas também. Eu já tinha uma experiência com gestão, porque eu tinha o meu próprio negócio, então já tive a oportunidade de começar como um gerente de departamento, mas fui crescendo, até no último cargo que eu ocupei foi diretor de operações de loja, né? E até 2017. Morei em algumas cidades do Brasil, inclusive vim para morar em Campinas aqui por causa da FNAC, acabei ficando aqui, moro em Valinhos, na verdade, que é uma cidade próxima. É muito gostosa, uma cidade bem gostosa e perto de São Paulo. Depois, quando eu voltei para São Paulo, eu permaneci morando aqui. Mas morei no Rio Grande do Sul também, né? E fiz um MBA lá na FGV, e aí lá eu comecei a descobrir minha outra paixão, que é dar aula, né? E aí comecei a dar aula na área de empreendedorismo, né? Que eu tenho duas áreas de estudo, a área do varejo e uma especialidade de Black Friday, que eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, e a área de empreendedorismo. Eu tenho um livro em cada área. Um livro na área de empreendedorismo, que foi lançado agora, e um na área de Black Friday. Aliás, o Antônio, já fala aqui, você pode sortear mais um livro aí, ó, o terceiro livro que você vai brindar, que eu vou dar para os alunos aqui, então pode colocar na conta, tá? Meu livro, Black Friday no Brasil, para quem gosta de varejo vai gostar. Bom, enfim, aí comecei a dar aula na FGV, ainda sem o mestrado,
né, na área de cursos de extensão, na área de empreendedorismo. E em 2015 eu fui fazer o mestrado profissional na FIA, né? Então, como eu tinha uma rotina de trabalho muito grande, o mestrado acadêmico não me parecia ser adequado, né? Na verdade, eu nem sabia como entrar na USP, né? Eu não tinha nem ideia de como é que é. A Tati que me explicou que eu podia entrar como aluno especial e tudo mais, né? Porque eu nunca me imaginei, como a Kate falou, né? Trabalhava lá na Zump, aliás, adorava comprar roupa, calça da Zump, viu, Kate? Trabalhava na Zump como vendedor, então eu nunca imaginei que um cara do varejo, filho de imigrantes que não tinha estudo, poderia entrar numa faculdade. Minha família sempre teve boas condições, mas nunca imaginei estudando uma faculdade de ponta, né? Então, pública, né? Não particular, sim, mas uma pública eu sempre imaginei que isso não era para mim, que eu não tinha condição disso. E aí fiz a FIA, que também são professores da USP, né? Mas é uma faculdade particular. E foi muito legal lá, porque talvez se eu tivesse feito a USP naquele momento, talvez eu não tivesse encontrado essa minha linha de pesquisa. Eu ia falar sobre gestão de pessoas, que eu também gosto muito, que tem tudo a ver com varejo, né? Como a Mariana falou no começo, a Tati também falou, que as pessoas é a parte mais importante do varejo, então eu gostava muito disso. Mas lá eu descobri, então na academia que eu descobri o tema de pesquisa que é Black Friday. Então vou até contar rapidinho a história para vocês aqui. Deixa eu dar um golinho antes aqui. Eu fui fazer minha matrícula na FIA no dia 30 de novembro de 2014. A segunda-feira depois da Black Friday do ano de 2014. E aí eu fui fazer minha matrícula lá, e eu estava super empolgado, porque na FINAC tinha arrebentado de vender, e tinha estourado, tinha batido todos os recordes. E aí eu estava falando com a secretária lá do coordenador do curso, que depois virou diretor, que a Mariana conhece muito bem, que é o professor James, que infelizmente é falecido. Né? Tava lá fazendo matrícula e comentando sobre a Black Friday e tal, que tinha arrebentado e tal. Daqui a pouco vem o professor James, um senhorzinho, né, com seus suspensórios, com a sua carequinha, né, e vem me recepcionar. Oi, tudo bem? Prazer, seja bem-vindo à FIA. Eu sou o professor James, eu sou o coordenador do mestrado. E olha, eu ouvi você comentando aí sobre a Black Friday. Olha, isso daria um bom tema de pesquisa. Eu falei assim, esse velho é doido, né? Esse cara é doido. O que eu vou pesquisar Black Friday? Não tenho a mínima ideia do que é isso, né? Isso é louco. Falei, tá bom, obrigado, legal. Cara super gentil. Cara é um gênio e uma humildade fantástica, assim, né? E, bom, comecei as aulas e aí tinha uma professora lá, que era a professora Flávia Guise, que também era do varejo, né? E aí a secretária tinha me dado um toque, ó, você que é do varejo, fica de olho nessa professora aí que ela é fera, né? E aí ela começou a dar aula para nós de metodologia, e aí eu tinha meu pré-projeto, que eu já tinha, que foi o que eu submeti no processo seletivo, que era gestão de pessoas. Aí eu fui mostrar para ela assim, né? Ó, esse aqui é meu projeto de gestão de pessoas. Ela nem olhou assim para mim, ficou lá mexendo nas coisas dela, assim, legal, fala mais. Tá, é assim, isso aqui. Tá, então, tudo bem. Aí eu falei assim, mas, ó, e tem uma outra sobre a Black Friday. Ela parou assim, olhou para mim, arregalou o olho assim e falou assim, olha, esse é um tema aí que interessa. Se você quiser, eu já estou com 6 orientando, mas se você quiser, eu te oriento nesse tema. E eu falei, bom, se uma mulher dessa, inteligentíssima dessa, tá falando que vai me orientar, acho que eu não tenho mais escolha, né? Vou escolher o tema da Black Friday. E aí, em 2015, comecei a estudar, então fiz no mestrado profissional. Minha dissertação foi sobre a Black Friday com os varejistas, né? Era o contexto que eu estava lá envolvido, né, com os varejistas. E aí, na semana da Black Friday, em 2016, eu defendi lá a minha dissertação e deu tudo certo, foi aprovado e foi muito legal. E aí eu comecei a ser procurado para dar palestra sobre o tema, né? E, inclusive, a Tati foi uma das pessoas que
que me descobriu, vamos dizer assim, lá no CMEAD, quando eu fiz um artigo bem ruim, inclusive, na época. Hoje, olhando, bem ruim, né? Mas para a época eu achava que era bom demais. Foi apresentado no CMEAD e a Tati, nossa, me deu várias dicas e tudo mais. E numa dessas conversas que a gente teve, ela me convidou para dar uma aula para ela lá na Uninove. Foi uma das primeiras aulas que eu dei, viu, Tati? Eu não sei se eu cheguei a falar para você na época, foi em 2016 isso. Eu acho que eu não tinha nem... Não, foi 2017, perdão. Logo depois do CMEAD, acho que foi, né? E eu tinha dado pouquíssimas aulas, né? Eu comecei a dar aula, comecei a dar palestra em 2017. Então, foi uma das primeiras, a turma dela foi uma das minhas cobaias lá. E foi muito legal. E aí eu comecei a ter demanda, as pessoas me procurarem. E aí eu desenvolvi um treinamento, né? Então, desde 2018, eu abri minha empresa, né? Eu ministro treinamentos nessa área para lojistas, para shopping centers, para redes de lojas, para associações comerciais, para sindicatos, enfim, que é tentar passar um pouco Aí fui me especializando no tema, né, de promoção de vendas, não só Black Friday, mas promoção de vendas. Então, o tema da minha pesquisa no doutorado também é Black Friday, entrei em 2018. E aí, então, eu ministro, minha empresa é uma empresa de treinamentos, eu ministro palestras e treinamentos para o varejista, e todos os anos eu faço pesquisas sobre Black Friday. Então, depois, eu vou deixar meu contato aqui com vocês, quem quiser trocar alguma coisa, tem alguns artigos meus publicados, mas a gente pode trocar ideia também. E, claro, se você me permitir, eu vou te mandar os meus links de pesquisa todo ano, quando eu for fazer. Aliás, eu vou fazer minha qualificação agora, segunda-feira, meninas. Torçam aí para que dê tudo certo. Né? Então, e aí já estou com um tema pronto para fazer a pesquisa depois, para defender, se possível, ainda no final desse ano. E tem uma pesquisa nova para rolar, então a gente pode trocar muita ideia sobre isso e sobre o que vocês quiserem, na verdade, do varejo. Eu tenho contato com muitas empresas do varejo ainda, né? Porque eu saí em 2017, mas eles me demandam palestras, então tenho bastante contato, fora os amigos que eu tenho também, né? Então, já aproveitando, entrando um pouco no tempo, não sei se eu tenho tempo aqui ainda, professor, posso falar mais um pouquinho, né? Falando de carreira, né, que a Tati comentou, e a Mari também comentou que ela começou e depois acabou indo, a Kate como vendedora. Você vê, todos nós começamos no varejo, né? Talvez vocês não precisem começar como a gente começou lá na área de vendas, né? Talvez vocês possam já começar hoje, já o varejo é muito mais profissionalizado, tem muitos processos seletivos de trainee, né? Em que você já entra ganhando um salário razoável, né? E que você, mesmo sem ter muita experiência, vai gerir um time, né? E é um grande desafio gerir um time no varejo, porque são as pessoas que estão no varejo, na base, principalmente, são pessoas com pouca qualificação, que precisam daquilo para se sustentar, ou que muitas vezes trabalham no varejo para ir para outras áreas. Então, quantas vezes eu vi assim, vendedores, coordenadores, falando, não, eu estou aqui porque eu estou pagando a minha faculdade porque não é minha área. Mas qual é a sua área? Eu vou fazer enfermagem, eu estou fazendo enfermagem, eu estou fazendo engenharia, eu estou fazendo ciências contábeis, enfim. Tudo que é curso, as pessoas fazendo, alguns inclusive fazendo administração também, né? Geralmente esses acabam conseguindo progredir dentro do varejo, né? Porque já começam a enxergar o negócio, na questão da gestão, né? Que todas as três falaram sobre isso, a questão da pandemia, que acho que depois a gente vai ter mais tempo para conversar. Então, assim, se você gosta de lidar com pessoas, se você gosta de dinamismo, o varejo... Eu trabalho hoje na academia, mas eu não consigo ficar sem fazer nada. Então, eu estou fazendo doutorado, mas de sábado eu me meti em uma pós-graduação sobre docência, porque eu não consigo ficar sem fazer nada no sábado, porque são tantos anos trabalhando de sábado que eu não consigo ficar sem fazer nada de sábado. Então, me meti numa pós-graduação junto com o doutorado para fazer. Fora, assim, que eu uso o final de semana para estudar também, que eu sempre estou... Prestem atenção, eu vou ter que interromper um segundo você, Alberto. Trabalhar de final de semana é normal no varejo, tá?
Então, isso faz parte, já pense nisso. E folgar de domingo, você não vai folgar todo final de semana aos domingos. Exato. Ok, pode voltar a sua palestra, por favor. Se você estiver na área de venda, especialmente, eu não tenho. Se você ainda vai para uma área comercial, de compras, aí às vezes não é tão obrigatório trabalhar no final de semana. Às vezes, mas você vai no final de semana, você vai bater concorrência. Isso quer dizer, você do chefe, né? Então, você foi no final de semana visitar os nossos concorrentes, foi dar um pulinho nas lojas, aí aparece, vira e mexe o pessoal de compras, o pessoal do marketing aparece na loja lá, de todo gatinho para visitar a loja, né? Aí o pessoal de loja detesta esse pessoal, pô, esses caras vêm encher o saco aqui no final de semana, não deixa eu ficar trabalhando, né? Mas é muito gostoso. Então, e o que eu vejo, assim, comparado com outras carreiras, é que a gente é muito rápido no pensamento, a gente aguenta o tranco, né? A gente vai para cima mesmo. Às vezes tem outros que não aguentam, assim, que reclama demais, que não sei o quê. Então, fazer a carreira no varejo não é para qualquer um, mas te deixa em níveis muito superiores a outros profissionais. E você pode muito bem migrar para outros grupos, como, por exemplo, a Tati trabalhou na Farmais, que era do grupo BTG. Dentro disso, você pode migrar dentro do grupo e ir para uma outra área, né? Posso falar? Eu quero falar agora também. Você está falando demais. Eu preciso interromper, agregar e adicionar do que você está falando. Desculpa. Mas, é só agregando, tá? O que você está falando aí, Alberto. Vai fundo. Temos, acho que foi a Kate ou Tati que falaram que tem muitos programas de trainee já no varejo. E o que o varejo traz é para você uma noção de um negócio. Quando você trabalha no varejo, você vai estar apto, caso queira, a depois ter o seu próprio negócio, porque você lida com todas, é uma pequena empresa. Se você for gestor de uma loja de varejo, você vai lidar com todos os tipos de operações ali, você vai trabalhar com marketing, com gestão de pessoas, com tudo. Então, você tem ali seu mini mundo que você vai produto, tudo. Eles vão te delegar essa responsabilidade. Então, é muito interessante, por isso que tem essa veia ligada com o empreendedorismo que o Alberto estava falando, que você precisa, para você querer um pouco se envolver no varejo, você precisa, e querer se desenvolver no varejo, você precisa ter esse espírito empreendedor, para você crescer dentro do varejo. E aí eu não sei se já pode fazer, mas eu queria fazer um link com a pergunta que a Mariana fez, que a Mariana fez, ela escreveu aqui, Guerra, desculpa, é só porque senão as ideias vão passando. Eu imagino que a Kate e a Tati também devem estar aí morrendo de vontade de falar aí, né? Ela está se segurando, eu não consigo me segurar. Relaxa, vai fundo. A Mariana fez uma colocação aqui no chat sobre a questão de treinamento a vendedores, né? Que a gente vive numa sociedade racista e classista, e a gente até essa semana, né? Eu sei que aí no Brasil tem muito escândalo, mas aqui também tem. Da monarquia, né? Que a Meghan lá e o Harry, eles acabaram querendo sair. Um dos pontos também foi a questão do racismo, né, que ela estava trabalhando. Então, até numa sociedade que, teoricamente, é para ser um pouco mais evoluída, também acontece isso. Então, a Mariana colocou que aqui na região, imagino que isso aconteça em grandes centros, né, ouve-se muito a frase, você não pode pagar por isso. Por vezes, os vendedores nunca apresentam o melhor produto, porque já passa um julgamento que o cliente não tem condições financeiras de pagar, seja pela raça, vestimenta, etc. Vocês já chegaram a vivenciar uma experiência, treinamento em como contornar situações, olhares de discriminação por vendedores? Como pensar nesse atendimento também falando no mercado de luxo? Eu vou falar por mim primeiro, eu nunca passei por essa situação, nunca fui orientada com relação a isso, só com questão de roubo. Roubo, pela lei, eu não poderia parar ninguém saindo da loja. Porque se a pessoa roubou, se ela não roubou, não tem o que fazer. Porque ela pode se acusar, ela pode vir te acusar de estar denegrindo a imagem dela. Então, o treinamento que eu recebi foi esse. Olha, infelizmente, a gente tem que ficar de olho. De repente,
oferecer no varejo de moda, oferecer uma sacola para a pessoa poder colocar as roupas dentro, mas pelo esse viés do racismo, eu nunca recebi nenhum treinamento. E fazendo um adendo aí interessante essa questão, se a gente for ver aí a Magazine Luiza, trabalha muito com a questão da inclusão social e eles fazem processo seletivo, eles querem aumentar a representatividade de raça dentro da empresa e eles querem muito desenvolver isso dentro desses valores, né, de não ter preconceito e de estimular, ajudar com que negros também ocupem, se desenvolvam mais dentro da carreira no varejo. Inclusive, também, só para finalizar o meu comentário, isso dá um bom tema de pesquisa? Não é mesmo? Como diria o professor James. É verdade. Eu posso falar um pouquinho sobre essa parte. Quando eu trabalhei na FNAC, a FNAC era uma empresa incrível, uma cultura organizacional maravilhosa. Eu aprendi demais nessa empresa. E assim, esse tema de inclusão não era uma coisa forçada, era uma coisa natural. Os valores da empresa já eram assim. Então, por exemplo, eu sempre estudei em escola pública, né, quando eu fiz escola do colégio técnico. Então, tinha gente mais pobre, mais rica, branca, negra, índio, japonês, né? Eu nunca tive esse problema e minha formação também nunca tive. Mas isso é óbvio que não dá para dizer que não existe racismo, porque isso é mentira, né? O racismo existe na cabeça das pessoas. Mas, por exemplo, eu nunca tive muito contato com pessoas homossexuais, ou bi, ou qualquer coisa do gênero. Eu não fazia muito parte, até porque naquela época não era muito, talvez, vamos dizer assim, na época que eu era jovem, era moleque, na escola, tipo, não era uma coisa normal isso. Na escola particular, pelo menos, muito não. Na escola pública, já quando eu estava no colegial, tinha um pouco mais, mas também era aquela coisa assim, muito escondida. Na FNAC, valorizava-se a diversidade. Então, você tinha que gerir ou trabalhar com colegas totalmente diferentes de você. Em religião, em opção sexual, né? Então, isso eu aprendi. Como é que você... essa questão da inclusão, que a Mariana falou do Magazine Luiza, como é que você aprende? Você aprende quando você é incluso no mesmo lugar que as pessoas. Se você nunca trabalhou com gay, você não vai saber como lidar com uma pessoa gay. Você não vai entender o universo da pessoa. E aí, você, às vezes, até não, você é uma pessoa bem intencionada e não vai falar uma bobagem para aquela pessoa e ficar quieto. Só que você não sabe como a pessoa pensa, né? Então, quando você trabalha junto, primeira coisa, né? Todo mundo é igual. Já começa por aí. Todo mundo é igual. E aí, onde eu trabalhava, não existia realmente diferença. A pessoa, ela era boa porque ela era boa, não porque ela era negra, branca, porque ela era homossexual, porque ela era hétero. A gente valorizava a diversidade. Então, conviver com a diversidade faz com que você mude o seu pensamento, que você abra o seu pensamento. Então, por isso que esse tema da inclusão é muito importante. Não só indo para a educação, também a gente fala muito disso, né? Por exemplo, de crianças que têm qualquer tipo de deficiência, né? Que falam muito, porque tem que estar... tem várias correntes, mas assim, a que mais se fala é que tem que estar inclusa junto das outras crianças. E é isso mesmo, a criança pequena que não tem deficiência, ela precisa conhecer da criança que tem deficiência. Porque somos todos iguais. E aí nós não vamos fazer distinção, porque nós trabalhamos com as pessoas, estudamos com as pessoas e vemos que somos todos iguais. Então, esse tema da inclusão é muito importante. Agora, o que eu sei, né, do que as empresas têm adotado, principalmente as empresas grandes, elas têm feito bastante essa conversa, né, de diversidade, em primeiro momento, e de inclusão. Então, é um tema muito recorrente, e eu acho que a gente só vence as barreiras quando é uma coisa, quando é genuíno, quando a questão a empresa tem aquela cultura, como foi quando eu fui abraçado na FNAC. Na FNAC, nós não fazíamos distinção absoluta de nada, de nenhuma forma. De gênero, inclusive, porque ainda existe muita questão de machismo, né? Acho que o varejo menos isso, mas tem muitos segmentos que são predominantemente masculinos, essa é uma pauta super importante também. Então, eu acho que nada como
discutir, colocar, né, e falar com pessoas diferentes. É você estando todos os dias com as pessoas diferentes, né, tendo empatia por elas, aprendendo com elas. Eu acho que é isso. Posso dar uma complementar aí, Antônio? Deve, por favor. O Antônio ficou mudo, então assim, eu não sei se a gente vai ou não vai. Vamos lá. Ó, quando eu entrei no varejo há 20 anos atrás, esse varejo era um varejo que a questão da diversidade, ela dependia muito do dono, do olhar do dono. Então, eu vivi 2 momentos. Eu vivi o momento Zump, onde eu tinha uma equipe super diversificada, etnicamente e sexualmente. Todo mundo tinha que ser diferente para compor a família Zump, esse era o critério, era a pegada do Renato Kerlakian, antigo fundador. E aí, gente, teve um momento, as M-Officers. Então, para vocês terem ideia, tinha o padrão das meninas M-Officer que trabalhavam nas lojas M-Officer. Elas eram modelos, 2 metros de altura, lindas, maravilhosas, e todo mundo queria ser elas, né? Então, isso hoje não funciona. Vamos pegar o exemplo da Yukon dentro da Renner. Por que a Renner abre a Yukon, por exemplo? Porque dentro da Renner, dentro da narrativa da história da marca, do varejo e etc., não cabia falar de diversidade. Aquele público tradicional, gaúcho da Renner não entendia isso. Então, como é que ela vai falar com esse jovem que quer diversidade, que quer novidade, que quer falar de tudo? Eu preciso trazer uma cadeia nova, eu preciso abrir um negócio novo, eu preciso abrir um canal novo. E aí nasce o Com. Então, depois dessas fases restritivas aí, vai para uma Yukon e entra numa Renner depois e tenta entender isso, tenta ver desde o perfil do cliente ao perfil do vendedor, vocês vão ver que são completamente diferentes. Mas às vezes esse é o esforço que um varejo tem que fazer, ele tem que abrir um novo canal e um novo negócio para não prejudicar aquele público tradicional que está ali, está acostumado a ter um atendimento, a ter uma interface que ele está mais, né, que ele está mais habituado. E aí tem um ponto que a Mariana colocou na pergunta dela, que é o consumidor de luxo, né? Então, assim, eu vou entrar dentro de uma loja, esse negócio não é para você. Então, vou te falar o que acontece no luxo. Eu estou na minha 3ª pesquisa aqui no varejo de luxo brasileiro. A primeira eu entrevistei 35 vendedores do varejo de moda do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e unanimemente todos eles disseram que o perfil do consumidor brasileiro está mudando. O perfil do consumidor de luxo mudou. Então, a gente não tem mais só o consumo do luxo no produto, no consumidor tradicional. A gente tem hoje o consumo do luxo no novo consumidor, no novo rico, né, no new rich, que está até na academia, um termo cunhado academicamente, não sou eu que estou falando isso, mas é esse novo cliente que chega ao universo do luxo, ele não conhece a história da marca, ele não conhece os atributos de produto, ele não entende o valor agregado, então ele precisa ser ensinado. O papel do varejo hoje é esse, tem grandes autores como Kapferrer e etc., que falam isso nos estudos deles de luxo. Olha, agora o papel do varejo de luxo é ensinar, it's educate, eles precisam educar este consumidor. Mas, Mariana, na sua pergunta foi maravilhosa, por quê? Se a gente vai para um emerging country, se a gente vai para um país emergente tipo a China, que é onde os estudos também, né, a gente está dormindo, eles estão estudando, então, assim, uma fábrica de artigo, coisa absurda. A gente tem já vários reports que falam, vários artigos que falam que esse consumidor, ele gosta de ser snobbish. Então, ele não liga se o vendedor é snob. Quando o vendedor é snob, vocês sabem o que ele faz? Ele compra mais. Por quê? Porque ele quer provar para o vendedor que ele pode. Aí entra, né, a sua força financeira. Então, assim, nossa, eu posso comprar. Não interessa se esse cara está me tratando mal ou não. Eu vou comprar. Eu não entendi o que ele falou, mas eu vou comprar. Essa realidade para o Brasil ela é muito diferente. Então, eu tenho vários momentos com varejos de luxo, né, via a universidade que eu dou aula aqui em São Paulo, que é a SPM, e o que a gente mais escuta dos grandes centros como Cidade Jardim, Iguatemi, é o quê? A gente precisa falar com todo mundo. Não tem mais essa história do vendedor estereotipar o cliente quando ele entra na loja dentro de um varejo de luxo nas grandes capitais.
ele precisa ter habilidade, aí entra, né, o adaptative behavior, esse vendedor precisa ele precisa ter um comportamento muito rápido de adaptação para, há 1 minuto atrás, ter falado com um consumidor super tradicional, que sabe tudo, que entende os valores da marca e etc., e no momento seguinte ele ter que simplesmente educar esse cliente para a nova compra. Então essa postura, ela tende a não existir mais. Por todas essas movimentações que a gente vê acontecer, e a academia está reforçando muito isso. Olha, isso não vai acontecer, isso não vai perdurar. Porque esse cliente, uma hora ele fala: chega, cansei de ser maltratado, agora eu vou aonde me tratam bem. Então ele cria uma fidelidade, uma lealdade àquele varejista que vai tratar ele bem. A gente no Brasil tem casos de clientes que não gostam de comprar fora. Por quê? Porque ele é maltratado lá fora, ele gosta de comprar aqui. Então ele compra, ele faz o consumo de luxo dele no Brasil, além da possibilidade dele parcelar isso em milhões de vezes no cartão de crédito, que não existe lá fora também. Por quê? Porque aqui é o mesmo idioma, porque aqui ele entende o que o vendedor está falando, porque aqui as pessoas sabem quem ele é. Ele sabe o carro, ele sabe quem ele é, né? Se é uma mulher de jogador de futebol, se é um apresentador de TV, se é um novo empresário que acabou de chegar no mercado. Mas ele, quando vai para fora, e isso eu escutei de um vendedor que trabalha 25 anos no varejo brasileiro de luxo, e ele trabalha hoje na Hermès, no Rio de Janeiro, ele falou para mim, ele falou: eu tenho um cliente que é um VP de uma grande empresa do Brasil, o cara é fluente em inglês, fluente em francês, e ele não compra fora porque ele é maltratado, ele só compra comigo no Brasil. Então, o consumidor, de novo, né, ele que regula essa história, gente. Ele está falando que ele não quer mais ser tratado desta forma. Ele já deu sinal para a gente que acabou. Não cola mais esse discurso do vou te medir. Né? Esse cara, ele vai embora, entendeu? Ele vai para quem trata ele bem. O Kate, eu acho que pelo lado, eu conheço a Mari, eu sei a linha de pesquisa dela, então eu sei o que ela está pensando aí, e eu queria só adicionar um fato aí. A gente também depende muito do posicionamento da empresa para saber como que vai ser, esse funcionário vai ser treinado para ter essa habilidade. Então, se a gente vai para uma empresa de varejo que ela é low cost ou que ela está meio que está querendo atacar tudo, tem uma rotatividade muito grande do funcionário, então eles não investem tanto no treinamento para funcionário. Então, esses funcionários, geralmente, eles são pessoas que estão ali, não é o desejo deles ali estar, eles não querem desenvolver carreira ali, então eles não aprendem muito sobre como tratar um bom cliente. Então, depende muito dos valores da empresa de onde você está trabalhando, também depende do gestor da sua loja onde você está trabalhando, porque o gestor da sua loja, ele representa a marca ali para você. Então, a empresa pode te falar, te dar todos os valores possíveis necessários, treinamento de como você tratar um cliente, mas quem manda ali, quem é seu chefe ali na loja, é o gerente. Se você fizer alguma coisa errada, ele vai dar um jeito de te pôr para fora. Então, não adianta você agir de acordo com... Então, tem um pouquinho desse dilema aí. Então, eu acho que também tem que ver muito como são os valores como o Guerra estava falando, de diversidade, inclusão dentro da loja, da marca que vocês estão procurando. Então, se alguém quiser aí seguir uma carreira no varejo, eu acho que é muito interessante vocês olharem muito bem a história dessa empresa. Tem aí os reports, a maioria dos varejistas, eles são empresas abertas, você tem como entender um pouquinho dos valores deles, porque vocês vão escolher, vai chegar a hora, vocês vão escolher o trabalho de vocês estão se preparando para isso, e há necessidade de ter um alinhamento dos valores pessoais nossos, com os valores da organização, a gente vai passar 2/3 do nosso dia, praticamente, que a gente vai estar sonhando com aquilo. Então, tem que ter esse alinhamento aí. Pronto, Tati. Deixa eu falar um pouco. Eu gostei muito dessa pergunta da Mariana, e eu vou chegar mais ou menos também no que a Mari falou. Eu dou aula no curso de Tecnologia em Gestão Comercial, na Uninove, e na Administração. Na gestão comercial, a gente tem uma disciplina chamada Técnicas de Venda, que é uma disciplina a qual eu ministro. E uma das coisas que eu falo é exatamente isso. Um gestor comercial, o gestor de vendas, ele precisa estar olhando
e vendo se o vendedor dele não está fazendo essa escolha de cliente, né? Ele precisa olhar lá. Eu já passei por isso, mas eu passei por uma situação muito... É uma história curtinha que eu vou contar para vocês e eu conto para os alunos. Eu estava numa padaria e eu gosto muito de um pãozinho francês que vem o parmesão em cima, né? Meu único critério de decisão de compra é se o pãozinho está quente ou não, porque eu só como esse pãozinho se ele estiver quente. É o único critério de decisão que eu uso. Então, eu cheguei na padaria e falei assim, aquele pãozinho com parmesão em cima, ele está quente? Aí a funcionária me respondeu o seguinte, aquele é mais caro. Eu olhei, mas ele está quente ou não está? Aí ela falou, vou ver, né? Então, eu não sei, é porque às vezes, não sei se discriminação acontece, tá? Por milhões de coisas, questão de raça, questão de credo, questão de orientação sexual. Naquele momento eu não sei o que foi. Na verdade, eu tenho a impressão de que ela, enquanto consumidor, fez um julgamento de que aquele pãozinho não valia o preço. E ela pegou aquela imagem dela enquanto consumidora e jogou aquilo para mim. Então, não cabe ao vendedor efetuar o processo de decisão de compra, que é do consumidor. Entendeu? O processo de decisão de compra é do consumidor. E o vendedor, ele tem que fazer o quê? Desenvolver as etapas de venda. Né? Ele precisa entender o que o cliente quer. Eu quero pãozinho com queijo em cima, quente. Então, eu vou dar um jeito de te fornecer esse produto. Se você acha que isso vale a pena ou não, então, por exemplo, se um pedinte entra numa loja querendo comprar determinado produto, não cabe ao vendedor julgar se essa pessoa tem dinheiro para comprar isso ou não. Né? Lembra, olha só como essa história é velha. Eu lembrei, enquanto a Kate estava falando, até na pergunta da Mari, daquele filme Uma Linda Mulher. Não sei se todo mundo assistiu. Né? A Linda Mulher é uma prostituta que ela é contratada para acompanhar um ricaço. Ele falou, você não pode ir com essas roupas. Dá o cartão de crédito para ela, o Black, vai lá e compra tudo que você quiser. Ela chega na loja e a vendedora fala que não, né? Então, é uma atitude muito comum. Esse filme faz 30 anos que ilustrou. No caso, a Julia Roberts, né, que faz o papel, ela faz exatamente o que a Kate falou, ela vai em outra loja, compra o produto e ainda ela faz questão de retornar lá e mostrar, né, que ele perdeu a venda de sacanagem. E é isso, você perdeu o cliente. E, de repente, um cliente que juntou dinheiro para fazer aquela compra. Não sei, eu falo muito para os alunos assim, sabe os caras que colocam bala no semáforo? Eles colocam em todos os carros. Eles não ficam escolhendo, esse carro sim, esse carro não. É para colocar em todos. Então, o papel do vendedor é assim, chegou o cliente, vou atender. Chegou o cliente, é caroço, não é? Aí é uma questão de sorte, né? Mas você tem que fazer igual o ambulante lá, que coloca as balinhas no carro. Ele não escolhe carro, ele coloca em todos que tiver lá. Né? Acho que é isso, assim. Gente, só fazendo um complemento da Tati, esse trecho da Rodeo Drive da Julia Roberts é o primeiro, eu vou mandar para vocês agora o link do artigo. Eu publiquei agora, em junho de 2020, no Journal of Fashion Marketing and Management. O primeiro parágrafo do meu paper é esse, tipo, legal. Remember, Julia Roberts, ela vai para Rodeo Drive e ela é maltratada. Então, assim, isso é atual, isso é real, mas esse cara não aguenta mais isso, entendeu? E só para o que a Tati falou de que ela queria o pão com parmesão, o balconista fez o julgamento. Então, acontece os dois lados. Você julga, o cara acha que ele não vai comprar nada, né? E muitas vezes o cara entra, se implora. Quantas vezes eu vi na FNAC isso acontecer, entre o cara de chinelão, lá na Paulista, e o cara gastava 20 mil reais de chinelão, né? E você não dava nada pelo cara. E a gente vendia seguro de celular, né? Eu lembro que naquela época um iPhone custava quase 5 mil reais, alguma coisa do gênero, e o seguro era 1.100. E o cara fala, e os vendedores não ofereciam, porque eles achavam que 1.100 reais era muito dinheiro para um seguro de celular. Só que é muito dinheiro para você, que ganha 2 mil reais por mês. O cara que
ganha 30 pau por mês, R$1.000 não é nada, entendeu? Ele fala assim, mas se alguém me assaltar, eu só entrego o celular? Só isso. Então, o cara entrega o celular, né? Eu tô coberto por isso? Tô coberto. Então, ele pagava R$1.000 fácil, mas o vendedor tinha dificuldade de oferecer, porque ele achava que o valor R$1.000 era muito caro. Que o cara já chorava desconto para pagar. E assim, quem tem dinheiro chora desconto. Pô, mas e a vista? Faz quanto? O cara, pô, esse cara já me pediu desconto para pagar a vista, eu vou oferecer mais o serviço para ele, que custa R$1.000. Esse cara não vai comprar nunca. Meu, é que nem a Tati falou. Faz que nem um bom exemplo aí do cara que vende balinha no semáforo. Você tem que oferecer para todo mundo. E com convicção, não é só oferecer por oferecer. É oferecer com convicção. Porque senão o cliente não vai comprar. E esse cara ele tem que se sentir bem-vindo, né? Eu passei por uma situação exatamente dessa quando eu trabalhava em Nova York. Tava um frio, assim, -5, nevando, entra uma mulher correndo. Eu trabalhava na loja do Carlos Miele lá fora, eu era supervisora de operação, então a gente vendia vestidos de festas a partir de $3.000. Pronto, esse era o produto mais barato que tinha na loja, o mais caro era os $60.000 lá. Todo feito à mão e tal. Bom, entra uma mulher correndo, suada, de moletom. Ai, entrou assim, ela, nossa, tá frio. Aí eu, nossa, é verdade. Aí eu fui correndo e peguei um chá e dei um chá quente para ela. Gente, a mulher comprou $75.000 de moletom. E é isso. Não dá. Por quê? Porque ela se sentiu welcome e ela falava isso o tempo todo, nossa, você foi tão, sabe, tão prestativa, tão atenciosa, você só quis conversar comigo e me aquecer, que eu fiquei à vontade. $75.000. Então é isso, não dá. Você tá de chinelo, não interessa como tá. Eu falo que sempre interessa, você não sabe o que tem, né? no cartão de crédito, entendeu? Então foca no cartão de crédito e esquece do perfil. Esquece. Ok, e esse teu atendimento que você deu exemplo é genuíno, né? Porque você entra nos Estados Unidos, por exemplo, é aquela frase padrão que todos eles fazem, que eles aprenderam no treinamento. Como eu posso te ajudar hoje? Né? Padrãozão, né? O que a Mariana disse, né? Aqui no Brasil, empresas do low cost não investem muito em treinamento, justamente isso, porque o turnover é muito alto, né? A rotatividade é muito alta e às vezes não consegue, muitas vezes também na mão do gestor, da cultura da empresa. Mas que nem eu dei exemplo para vocês da FNAC, a gente, no processo seletivo, você já via as pessoas todas diferentes. Então, o cara com argola no nariz, o cara tatuado, de camiseta regata, e o cara era contratado. Por quê? Porque isso era a essência da empresa, a diversidade. Então, o cara já ia confiante no processo seletivo. E aí ele entrava dentro da empresa, ele via que tinha um monte, ele ia ver os vendedores, todo mundo com o seu estilo, com a sua forma, ele se sentia... Então, assim, uma pessoa que chega e que não gosta, uma pessoa mais conservadora, para trabalhar num lugar desse, ela não consegue trabalhar, ela sai fora, né? E o cliente, mesmo aquele que era mais conservador, né? Ele também, ele é o mesmo caso da Tati. Ele assim, não importa quem vai vender para mim o pãozinho. O que importa é porque eu gosto que a livraria é confortável, os produtos de tecnologia são bons. Tudo bem, esse cara aí é meio bicho grilo, mas ele conhece muito de informática, ele tira todas as minhas dúvidas, ou ele conhece muito de livro. Eu posso até não gostar muito da aparência dele, mas todo o restante compensa. Né? Claro que sempre é óbvio que tem pessoas que se incomodam e que passam direto, mas os outros atributos acabam superando isso, né? E quem está trabalhando lá, você aprende com isso, aprende com as diferenças. Alberto, mas é interessante isso porque os valores da FNAC são esses, né? Isso. Então, você vê muito bem que é uma marca que traz com ela, faz parte do negócio dela, a diversidade. E isso se reflete nos funcionários e como eles tratam as pessoas. Então, o seu caso é um caso à parte. Genuíno. Exato. Agora, que a gente tem que ver como que as outras empresas estão fazendo. E daí que a gente tem que chamar atenção, vocês como futuros gestores, da extrema importância de gestão de pessoas, o trato com as pessoas, né? Porque vocês vão liderar, por exemplo. Então, o exemplo de vocês vai fazer diferença em quem estiver trabalhando com vocês.
O recrutamento também é extremamente importante, de você saber identificar alguns aspectos na pessoa quando ela está sendo recrutada, sem ter preconceito, mas saber verificar algumas coisas. Por quê? Porque tem coisa, gente, que vem da educação, vem lá de casa, de como você foi tratado, como seus pais abriram o mundo para você e como te permitiram ter uma mente aberta. Tem gente que, infelizmente, não vai mudar. Então, só pode te trazer pode prejudicar a sua equipe e trazer alguém que tenha valores completamente diferentes. Também a gente tem que lembrar que no Brasil o sistema de varejo ele é comissionadas. Então, quando você traz a comissão, você traz uma competição muito grande interna entre os vendedores. E aí que cabe a oportunidade de você também saber ensiná-los essas dicas que a Kate falou, de como o vendedor ele tem que ser experiente, ele tem que ser inteligente, ele tem que saber sentir o cliente. Dá para fazer uma categorização de cliente. Com um tempo de chão de loja, você começa a entender quais são os tipos de cliente. Então, você começa a ter um approach para cada tipo. Você começa a ir, essa daí não é que gosta de papo. Essa daí, ela só quer que eu traga as coisas, não abra a boca. Ah, essa aqui adora papo, tem que dar dicas, fazer combinações, ela tá afim, é o serviço, ela quer sugestão mesmo. Então, você vai aprendendo a sacar. E isso é uma coisa que um bom gestor vai saber mostrar para os funcionários. Aí, de novo, desculpa que eu falo, não existe um bom marketing sem uma boa gestão de pessoas. Eu queria só ilustrar rapidinho um outro caso, assim, né? Ainda nessa pegada do julgamento do vendedor, porque a gente falou, quando o vendedor julga que a pessoa não tem dinheiro. Mas no ambiente farmacêutico, a gente aprendeu uma outra coisa também. Às vezes, numa farmácia, entrava assim, uma senhorinha, muito bem vestida, toda maquiada, com bolsão. Aí, quem é novo olha para aquilo e fala, é hoje, né? Nossa, vamos fazer uma venda sensacional. E quem era mais experiente olhava e falava assim, gruda nela que ela vai roubar. Né? Então, a pessoa, quando ela vai fazer uma fraude, quando ela vai cometer algum ato, ela sabe que o vendedor julga. Então, ela já vai vestida para a ocasião. Uma pessoa que vai passar um cheque fraudulento, eu já peguei gente de terno e gravata, gente, que ia passar cheque, ia dar fraude com terno e gravata, entendeu? A gente nem aceitava mais cheque, né? Se o cara veio lá com cheque, não, a gente não aceita. E aí, mas estava de terno e gravata. Então, esse julgamento também, além de perder a venda, pode te levar para uma outra situação na qual você também acha que a pessoa bem vestida tem um bom caráter, né? E não necessariamente isso pode acontecer. Deixa eu abrir aqui. A Oline levantou a mãozinha. Oi, gente. Foi muito boa essa pergunta, Mariana, porque deu uma movimentada interessante aqui na nossa conversa, também no chat. E aí eu já queria aproveitar do gancho, né, que o pessoal está comentando aqui, acho que a Catarina colocou que empresas que não adotarem essa cultura de diversidade não vão sobreviver, e aí já dá uma oportunidade para a gente, para vocês, na verdade, né, voltarem a falar, que vocês deram uns spoilers no começo a respeito do relacionamento com o cliente, né, que vai ser muito importante agora para esse contexto, e também quais as estratégias vocês sugerem para as empresas grandes e pequenas para esse contexto de pandemia. Vou começar, porque aí eu dou o gancho para eles. Então, vou tentar juntar tudo. Tati falou de CRM. As empresas têm que ter, de alguma forma, um controle da base de dados dela. Não interessa como seja. É no caderno, é no Excel, mas você tem que ter o telefone do seu cliente, você tem que ter o nome dele, você tem que saber quando ele veio, o que ele comprou, porque senão não dá. Então, assim, por que não dá? Porque você não vai ter narrativa, você não vai ter papo, você não vai ter história para conversar com aquela pessoa. Há muitos, se a gente for ver o último relatório do EBIT que saiu agora, a gente tem 40% de novos clientes que chegaram ao e-commerce.
tem muita gente que não vai voltar mais para o varejo físico, porque ele gostou do online e ele vai ficar no online. E no online ele recebe o e-mail depois que ele comprou, ele recebe o e-mail falando da pesquisa de satisfação, ele recebe e-mail indicando o que ele tem que comprar depois. Olha, sugestão de produto para você. Então, assim, para que eu vou voltar para o off? Eu vou voltar para o varejo físico, onde seja divertido, onde seja lúdico, onde eu tenha experiência. Ai, que saco falar de experiência. E aí, só para concluir meu raciocínio, e pegando o gancho da Tati de novo, e do Alberto, a experiência para o cliente começa com a experiência do vendedor. Então, a Price e a Forbes, em 2019, fizeram gigantes estudos sobre o Customer Experience, né? O CX. O CX depende do EX, ele depende do Employee Experience. Se você não tem um vendedor, se você não tem uma equipe de contato, que não é só o vendedor, é o caixa, é o atendente, é o cara da limpeza, é o manobrista, são todas as pessoas envolvidas em qualquer ponto de contato com o cliente, satisfeitas, felizes, alinhadas com o propósito daquela loja. Estou falando de uma lojinha pequenininha, gente. Você não vai conseguir levar uma boa experiência para o seu cliente. Porque ele vai entrar na loja e o vendedor vai estar ranzinza. Ele vai no caixa e o caixa vai estar de mau humor. E acabou. Ele vai simplesmente desligar aquela loja, ele vai tirar aquela opção. Porque ele tem outra opção, ele pode comprar online. A Amazon vai entregar na casa dele. Para que eu vou naquela loja? A Amazon me entrega. Então, tem que ser muito cuidadoso esse trato com as pessoas, tá? Se a gente não cuidar de pessoas, e além porque aqui o pessoal colocou até no chat, tem muitos vendedores no Brasil que estão vendedores e que não são vendedores. Eu nasci para vender. O Alberto nasceu para vender, a Tatiana nasceu para vender, a Mariana nasceu para vender. Todo mundo aqui tem uma veia de venda. A gente se vende, a gente vende. Só não vende a mãe porque não dá, entendeu? Mas a gente vende. Você tem que querer vender, você tem que querer interagir com o cliente, você tem que querer estar junto com o cliente, você tem que querer servir. O brasileiro gosta de ser servido, então vamos servir. Se a gente não servir, esse cara vai continuar no conforto da casa dele, comprando em casa, sendo muito bem atendido, né? Assim, claro, com as suas devidas dificuldades ainda que a gente tem da operação online, mas precisa cuidar de pessoas, tá? Porque essas pessoas, elas vão fazer a diferença no futuro dessa experiência off. Falando da Kate, que ela comentou do CRM, que a Tati tinha falado antes, por que é tão importante esse tal de CRM, né? A gente precisa conhecer, porque a gente precisa categorizar quais são esses tipos de clientes. E com a pandemia, você começa a fazer um cruzamento de quais são os clientes, se tem categoria de cliente que estava na loja, que não passou. Como que eu vou resgatar esses clientes? Ou eu vou ter uma outra alternativa para trazer para eles? Então, é esse tipo de inteligência que você vai ter que usar nesse momento. Ver o que aconteceu. Se esse perfil, a pessoa com esse mesmo perfil pode ser que eu perca ela. Então, como que eu vou prevenir para não perder essa pessoa? Como que eu vou fazer para trazê-la de volta? Ou será que eu vou ter que começar com as minhas operações online também? E outro ponto que eu achei muito interessante com a pandemia, eu tenho uns alunos estudando social media agora, né? E eles, com o movimento do TikTok, eles vendo como que as gerações mais velhas, que têm um pouco de restrição, tinham mais dificuldade, foram trazidas para o ambiente virtual. E com a pandemia, quem era restrito, quem não queria comprar, passou a comprar. Então, isso é uma grande oportunidade para os varejistas, para o retail, né? De agarrar essas pessoas e saber servi-las nesse momento. E então, o que eu vejo dos varejistas de agora em diante, por exemplo, aqui na Inglaterra, gente, a Primark, que é uma baita varejista, está um ano fechada, eles não têm operação online. Como que não tem operação online? Então, estão lascados, estão assim lascados. Ao passo que os supermercados estão vendendo, que só eles estão, é a única coisa que o povo pode gastar nesse momento. O que eu vi aqui na pandemia e que eu estou vendo agora que o varejista pode pensar é na reconfiguração do dia a dia do consumidor pós-pandemia. A pandemia não vai acabar tão cedo, infelizmente. Teremos novas ondas, teremos aí demora para vacinar todo mundo, vai ter que ser que nem a gripe, a gente vai ter que vacinar sempre.
Então, eu já recebi pesquisa do meu departamento da escola. Eles queriam que eu tivesse lá no mínimo 4 vezes por semana na universidade, porque o departamento que eu estou em design, eles acham que fazer pesquisa tem que estar lá dentro do laboratório. Eu não faço pesquisa em laboratório. Agora, já recebi mensagem falando como que você se sentiria trabalhando mais a partir de casa depois que abrirem as portas. Então, a oportunidade para o varejo em repensar como que vai ser o dia a dia desse consumidor pós-pandemia. O que ele vai continuar fazendo em casa? Ele vai voltar para a academia? Será que ele vai voltar a comprar? O que ele vai comprar? Como a Kate falou, a experiência, vai ter que alguma coisa, e aí a gente também toca no que a Tati já tinha comentado anteriormente, a questão do omnichannel, de como você pode fazer a junção disso para criar um certo entretenimento. E tem um tema também que dá para levar adiante aí, que é a gamificação, que é para os mais novos, né, que já estão habituados a comprar online, mas e com a gamificação, será que você não pode trazer eles para o ponto de venda? Daqui a pouco, fazer essa integração. E só por fim, para eu terminar meu comentário, que eu já estou falando demais, eu só queria acrescentar uma coisa, né? Vocês viram que todos nós aqui somos pesquisadores. Existe um pouco de preconceito, às vezes, pela parte do mercado com relação ao pesquisador, mas vocês vão sair da universidade com uma formação, quando eles têm que fazer o TCC, a dissertação deles, da graduação, certo? A pesquisa vai ajudar vocês a entenderem todo o conhecimento que já foi feito a partir daquele objeto que você está estudando, você vai rever tudo aquilo e você vai analisar aquilo num contexto. Então, a metodologia vai te ensinar, mesmo trabalhando na empresa, como que você pode estruturar uma boa pesquisa para você chegar perto da verdade, que a pesquisa, o que ela quer fazer? Ela quer levar você a chegar próximo dos melhores resultados possíveis imaginários. Então, por isso que você tem que ter a teoria para te ajudar a construir um questionário ou o instrumento de coleta de dados. Então, não é porque a gente está aqui, a gente é pesquisador, que você não vai se beneficiar de quando você fizer a sua dissertação, de entender melhor a pesquisa. Você vai poder aplicar, eu quero saber por que de repente esses funcionários, por que não está vendo assim? O que influencia no clima organizacional, no varejo? Então vamos lá, vamos ver o que tem essa literatura, deixa eu fazer uma coleta de dados, você vai aprender a fazer isso de um modo científico, mais aplicado no seu negócio. Eu só queria fazer esse comentário, que eu acho que é extremamente importante, que nós, como professores, quando a gente fala de pesquisa, a gente sofre tanto com os alunos, por que tem que fazer isso? Porque isso daí, se você fizer bem feito, vai ser uma ferramenta de trabalho que você vai usar para explicar o porquê decisões podem ser tomadas. Eu queria... Kate, que elas comentaram algumas coisas interessantes. Eu acabei no final do ano, de rodar um questionário sobre Black Friday. E eu gosto de usar a Black Friday como exemplo, porque a Black Friday é um recorte do varejo. E é o seguinte, para quem gosta de esporte, para quem gosta de, sei lá, qualquer coisa que seja, a Black Friday é final de Copa do Mundo. A Black Friday é final de Big Brother, paredão de Big Brother, ou qualquer coisa do gênero. É um negócio em que o varejo é uma rotina. Aquilo que a Kate falou assim, o vendedor fica esperando o cliente entrar na loja, era assim, né? Aquele saco todo dia, você arruma a mercadoria, toda segunda-feira tem que fazer etiqueta de troca de preço, tem que limpar as bancas, tem que arrumar... É uma rotina. E é chato. Essa parte é bem chata. O que é legal é que a gente prepara a loja inteira para o final de semana. Pelo menos era assim antes. Hoje, agora a rotina já mudou um pouco. Por quê? Porque hoje você começa a receber durante a semana os pedidos da internet que o cliente vem retirar na loja, ou que é para você se relacionar, ou começa a receber mensagem no WhatsApp durante a semana, a pesquisa de preço, para o cara efetivar a compra daqui a 2, 3 dias. Então mudou um pouquinho a rotina. Mas o que eu queria dizer? Por que eu gosto de tirar o exemplo da Black Friday, né? Por ser Copa do Mundo. Porque a Black Friday está provado, já vi isso em várias pesquisas que eu fiz com varejista e com consumidor, que o varejista que se prepara bem é aquele que se sai melhor.
Então, acho que foi a Kate que falou do envolvimento, né, da equipe, né? A gente já tinha tocado bastante nesse assunto, mas ela deu ênfase agora. Quando você tem uma equipe na Black Friday, pessoal, hoje é agosto, nós vamos começar a falar sobre a Black Friday, que é em novembro. Como assim é agosto? Então, assim, a nossa estratégia vai ser assim, nós vamos ter produto assado, nós vamos fazer isso, nós vamos pegar cadastro do cliente antes, nós vamos mandar um cupom para ele. Começa a envolver. Chega em setembro, faz uma nova reunião. Isso é o que eu ensino para os varejistas, tá? Então, estou explicando para vocês. Faz uma nova reunião e traz outros pontos, retoma o que foi discutido em agosto, acerta os produtos que vão ser oferecidos, né? Chega para a pessoa da área de venda e pergunta: e aí, o que você acha que os clientes vão pedir esse ano de Black Friday? Outubro, de novo, novembro. Então, você vai, né, são etapas de preparação para chegar ao dia de final de Copa do Mundo, que é a sexta-feira, a quarta sexta-feira do mês de novembro. Esse é o dia da final de Copa do Mundo, onde todo mundo tem que estar preparado, alinhado. Então, ninguém folga nesse dia, todo mundo está uniformizado, todo mundo vai chegar cedo na loja, vai ter um café da manhã especial na loja, vai ter um almoço para os funcionários lá na loja que vai preparar, vai ter um lanche da tarde. É final de Copa do Mundo. Só que a gente não faz isso no dia a dia, no varejo. O dia a dia é rotina, né? A Black Friday acaba sendo esse dia especial. Mas o que eu quero dizer, estou com recorte para finalizar aqui. Essa pesquisa que eu fiz recentemente trouxe algumas coisas. Primeiro, 90% das pessoas que compraram online na Black Friday pretendem manter esse comportamento. O pretendem manter esse comportamento não significa ao longo do ano. Não significa que elas só vão comprar online. Significa que elas também vão comprar online. Esses 40% que a Kate falou do EBIT, que entraram, né, no e-commerce, né, que ainda a gente tem uma barreira, que o e-commerce até 2019 representava 5% do varejo brasileiro. Em 2020, passou dos 10%, acho que 12% em virtude da pandemia. Mas você olhar 12% ainda não é nada. Na China, em 2019, o número era acima de 20%, 22%, 23%. Nos Estados Unidos, eu acho que era 15%, uma coisa assim. Eram números pífios, ainda eram, mesmo nesses países. Eu não tenho o número atualizado agora. Mas, assim, as pessoas que tinham barreira de entrada, e a gente tem aqui outros limitadores, internet, questão de segurança, fraude, acabaram vencendo algumas dessas barreiras e estão online. Então, o online e o omnichannel, como a Tati falou, o que é o omnichannel? É você vender por todos os canais. É a centralidade do cliente. Ele é o centro e todos os canais estão em volta. Então, é o WhatsApp, é o telefone, é o e-mail, é o Instagram, é o Facebook, e tudo isso, o e-commerce, o aplicativo, tudo isso, a loja física, a aproximação, e aí dispara uma mensagem para o cara, enfim. Tudo isso é o omnichannel. Então, isso está claro, todo mundo já falou, não precisamos ser nenhum guru para dizer que isso está evidente e que todo mundo, o varejo pequeno, que não tinha isso, teve que ter, e o grande, que já estava um pouquinho mais preparado, teve uma aceleração de 3 anos, aí pelo menos dos programas que a maioria das lojas tinham de implementação, aí as grandes que já tinham planos, né? Teve uma aceleração. E aí eu quero pegar o ponto pegando de novo a Black Friday. Todo mundo diz que compra na Black Friday por uma razão majoritária, que é a busca de economizar dinheiro, certo? Então, todo mundo, por que você compra na... porque eu quero comprar mais barato, porque eu quero economizar dinheiro. Mas tem um outro fator que ninguém olha, que nenhum varejista dá atenção, que é essa tal da experiência que a Kate falou. Mas não essa experiência, a gente que é do varejo, ouve sempre falar, tem que ter experiência. Quando eu ouço falar isso, eu tenho vontade de dar um murro na pessoa que fala isso, não tive vontade de dar pessoas, porque eles falam assim da experiência como se fosse uma coisa babaca, assim, tem que ser divertido, chegar na loja, ter uma diversão, não sei o quê. Não é isso. Isso é conversa para boi dormir. A experiência é tudo. Inclusive o que a Mariana lembrou muito bem da gamificação, que não é só para jovem, não. Que é para todas as idades.
todo mundo gosta de ganhar. Todo mundo gosta de competir. Então, por exemplo, por que a gente compra na Black Friday? Porque você gosta de procurar pelos melhores preços, de procurar pelos melhores descontos e de dizer, olha só, eu comprei isso aqui na Black Friday. Tem muitas meninas aqui que compram sapato, não tem? Tenho certeza aqui que compram. Então, as meninas aqui, as minhas colegas, elas dizem, com certeza assim, quando elas estão entre elas, uma amiga já diz, nossa, que sapato bonito que você tem. Pois é, menina, comprei em tal lugar e você não vai acreditar. Paguei com 70%, paguei com 50%. Eu pergunto assim para minha mulher, mas por que vocês gostam de falar que vocês pagaram barato no sapato? Né? Ah, não sei. Todo mundo fala, gosta de falar que comprou sapato e gosta de falar que comprou barato. É para mostrar que você faz uma compra inteligente, que você tem alguma coisa que é única, que você pagou barato por aquilo, né? Que você isso valoriza a competição. Então não basta você ter o melhor sapato ou o mais bonito que chama mais atenção. Se você pagou um preço bom por um produto de qualidade, né? Não estamos falando de bagaceira, de produto de qualidade, você se sobressai. Então essa experiência entra isso que a Mariana falou da gamificação, que é você envolver o teu cliente de uma forma que ele se sinta vencedor em cada compra que ele vai fazer, né? A Tati disse que o Habib's até hoje não tinha um programa de pontuação, né? Então, se o cara come toda vez lá, né? Agora talvez ele escolha entre comer, quando ele estiver de madrugada com fome, entre comer no McDonald's ou no Habib's, talvez ele escolha o Habib's pelo programa de pontuação, porque o programa de pontuação, sei lá eu o que ele vai ganhar lá, eu não vi o que ganha. Se ele ganha uma pizza, se ele ganha um iPhone, seja lá o que foi que ele vai ganhar, mas isso tudo faz com que muitas vezes também a decisão de compra vai. Ou seja, tem inúmeras coisas que influenciam a decisão do consumidor. É o pão quentinho da Tati, é o vendedor de bala que disponibiliza todas as opções para o consumidor, deixa ele decidir. Enfim, tem uma série de coisas, é a competição, é a pontuação, tem muita coisa. Trabalhar no varejo, por isso que a Mariana disse, que você aprende a gerenciar qualquer negócio. Depois que você trabalha no varejo, você pode trabalhar em qualquer lugar, porque o dinamismo e o grau de dificuldade, todo dia você tem que matar um leão, né? Então, eu termino meu comentário aqui. Eu queria, né, aproveitar e também fazer um comentário. Na verdade, somar aí, né, tudo que a gente falou, CRM, Omnichannel, a experiência na loja, mas notem que tudo isso está girando em torno de tecnologia. A tecnologia, principalmente a tecnologia da informação, ela está ajudando muito a gente. Eu vou passar um link para vocês de uma matéria que saiu na CNN sobre a explosão digital que o coronavírus promoveu. Adiantou 10 anos a digitalização no Brasil. Ou seja, tudo agora que a gente conseguir pegar a tecnologia e ter esse ganho em cima da tecnologia, né? Então a gente está falando de CRM. CRM dá para você fazer num caderninho. Eu tinha o melhor vendedor da rede lá de farmácia, um dia eu fui conversar com ele, o que você faz? Ele tira um caderninho do bolso e fala, eu anoto o nome do cliente, o que ele compra, quando eu vejo ele aqui, tudo é informação, se ele falar o nome do filho eu anoto, quando eu vejo ele ali, fala, oi, tudo bem, como é que tá o seu filho fulano? Né? Então, na verdade, esse CRM que a gente está falando é um negócio mais velho que é aquele negócio da merceariazinha, que falava, oi, seu João, como é que tá a sua mulher, Maria? Seu filho melhorou? Essa é a tentativa, né, do CRM. Mas hoje a tecnologia ela ajuda, porque como é que uma empresa gigante ela vai lembrar dessas informações sobre o consumidor, né? Então, a gente precisa da tecnologia. Em relação à experiência de loja e tanto a experiência virtual, eu queria também falar da internet. Então, a gente está aí com a... Não sei como é que a Mari está lá. Não sei se chegou o 5G aí, Mari? Chegou? Então, aqui ainda não chegou, mas a expectativa de você ter uma internet mais rápida... por exemplo, essa aula ela não seria possível no modelo 3G. O 3G não aguenta essa aula, né? Essa dinâmica aqui. Então, se a gente tivesse, nesse momento da pandemia, numa tecnologia 3G, talvez, sabe, a gente ia arrumar soluções criativas e tal, mas a gente ia não ter essa possibilidade do que a gente tem hoje.
Mas imagina um mundo 5G em que a internet é muito mais rápida. Será que num ambiente virtual eu não posso simular uma experiência de loja? Será que uma aula não pode simular um ambiente de sala de aula real? Né? Então, eu fico imaginando todas essas possibilidades, assim, né? Que hoje a gente não tem porque a internet não aguentaria esse peso, assim, de toda essa informação. Mas que no futuro, talvez, a gente tenha aí, né? Acho que vai ajudar bastante a internet. Não sei se eu concordo, porque as pessoas passaram por uma pandemia, há um paradoxo, todo mundo ficou trancado, a pessoa quer sair. É verdade. Tem um dilema, pode, né, ajudar um pouco, mas, né, precisa ver como que vai ser. Mas ajuda, pelo menos aqui, né, na área de moda, por exemplo, a gente vê muita questão da inteligência artificial para medir, para te ajudar a modelagem, né, para ter padrão de modelagem, como que isso pode te ajudar no futuro para o varejista, como ele produzir isso tudo mais. Ô Tati, só queria dizer que eu... Pode falar, Mari. Não, eu concordo com você também. Tem razão. É outro ponto de vista interessante, é verdade. Mas eu acho também que várias coisas que a gente está desenvolvendo em função da pandemia serão coisas muito úteis depois. Eu acho que, como a Kate falou, vai ter muita gente. Eu não sou o tipo de consumidora que vai deixar de sair no supermercado, porque esses dias eu fui tentar fazer compra na internet, gente. Eu, quando eu vou pensar na minha lista de compras, eu penso no caminho que eu faço no meu mercado, entendeu? Aí eu falei, cadê o layout da loja? Mas e se você pudesse andar pelo mercado olhando as prateleiras? Então, aí temos o negócio lá da inteligência artificial, a hora que a gente começar a botar as coisas, vai ser super legal para dar aula também, já poder visitar as empresas. Realidade virtual, né? Isso, realidade virtual, vai poder colocar as paradas lá. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, só para finalizar, que tem uma aluna minha que está estudando, com relação à pandemia, foi como lojas de luxo, marcas de luxo, começaram a utilizar muito mais as mídias sociais, que antigamente elas não usavam tanto, por quê? Porque, teoricamente, é de luxo, eu não posso ficar acessível, me mostrando toda hora aí em social media. Só que aí, cara, eles não podiam mais ponto de venda oferecer, e elas começaram a ter que usar muito mais, e inclusive para poder fazer os desfiles, usando a internet para poder mostrar o que estava rolando ali. E aí, para o segmento do luxo, a pandemia está sendo um grande diferencial para entender como usar as redes sociais de uma forma para se envolver mais com os clientes também. Deixa eu aproveitar seu gancho que você mencionou mercado de luxo, uma pergunta aqui em relação ao mercado de luxo, daquela concepção do cliente ver o produto como muito barato, né? O oposto da visão que a gente estava discutindo talvez no início, de entender que o produto é barato demais para a capacidade de compra dele. A Maria Elisa está perguntando, no varejo de luxo, como é que é essa tendência de price, né? De precificação, levando em consideração os consumidores fiéis e a atração de novos consumidores. Só para a gente fechar aqui, não deixar essa pergunta passar. Aí a gente tem que entrar em estratégia de produto e diversificação de portfólio. As marcas de luxo vêm há muito tempo fazendo isso, as primeiras foram as de beleza, então a gente chama isso do efeito batom. Eu não posso comprar uma bolsa da Chanel, mas eu posso comprar um batom da Chanel. Então, você tem né, o que a gente fala do mastige, são algumas estratégias onde você traz esses produtos de entrada para que você tenha esse consumidor envolvido no universo da marca de alguma forma, mas você não muda o preço do teu produto top. Ele não vai baixar, ele não vai ficar mais barato, no Brasil ele vai ficar mais caro, se a gente continuar nesse contexto político-econômico aí, o bicho vai pegar com dólar, então vamos para as alturas. E trabalhar mix de produto. Então, é você olhar a carteira de produto, que é o que essas grandes marcas fizeram, e entender o que você precisa fazer. Então, é um chaveiro? É um adesivo? Gente, a Louis Vuitton vende adesivo da Louis Vuitton. Por quê? Porque é entrada. Eu não posso comprar nenhuma carteira da Louis Vuitton, mas eu posso comprar o adesivo. A caneta Montblanc também acho que é um excelente exemplo, né? Ela tem diversas ranges, diversas faixas de preço lá dentro. Então, essas marcas elas estão sim olhando
mas elas estão muito com foco nesse cliente que ela quer ele conectado com a marca. Não necessariamente esse cara vai comprar o produto mais caro, mas ela só quer aumentar a sua carteira de clientes, trazendo essas ofertas de produtos mais em conta, mas com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. Então, o batom é o mais caro da loja, da Sephora, por exemplo, mas ele é o mais barato dentro da categoria da Chanel, dentro da marca Chanel. Então, acho que o efeito batom ajuda a entender um pouco essa estratégia. Eu acho que também, para complementar, tem a questão, né, de quão grande é a empresa, né, que ela pode trabalhar com uma extensão de marca. Então, tem uma marca nova, que, né, por exemplo, no Brasil tem a L'Occitane en Provence, tem a L'Occitane au Brasil, que tem um preço 30% inferior, porque eles, quando entraram no Brasil, entenderam que eles tinham um posicionamento aqui, tinha um mercado aqui embaixo, que eles tinham que também, né, atacar. Então, se a gente for ver esses grandes grupos de moda, mesmo dentro do luxo, eles têm as outras marcas que é para atingir um outro segmento. E a gente vê no Brasil também the other way around. A gente vê varejistas como Renner e principalmente a Riachuelo fazendo collabs. Então, as collabs são um jeito de trazer, fica mais caro para o varejista e fica mais barato para o designer, mas é um luxo acessível para quem quer ter aquele nome. É isso. Nós estamos caminhando para o encerramento, né? A gente vai encerrar às 4. Eu queria só comentar, assim, acho que a gente falou muito de experiência, né? Tem uma relação com marketing, aí entra um pouco em serviços, que eu trabalho um pouco, né? Eu acho que é uma reclamação geral, talvez aqui da região e em termos locais, dessa questão da qualidade no atendimento de serviço, que faz parte da experiência, né? A gente sempre fala, mas a gente tem que ver o processo como um todo, e também pensando em logística e omnichannel, né? É muito bonito, legal falar, vamos abrir para todos os canais, mas o produto chega no cliente final, como ele chega, né? Vai chegar realmente, a experiência como vai ser? Porque não tem nada mais desagradável que você criar uma expectativa, te prometerem algo e o produto não chegar. Então, assim, pensando nessa trilha, né, da compra, da relação de consumo até a entrega final do produto e também do pós-venda, né, dependendo do produto que a gente vai trabalhar, então é muito significativo. Então sempre também faço essa discussão nas aulas de logística, porque mudou, tem digitalização, tem novas relações de consumo, então tem novas formas de me organizar de forma da minha distribuição, principalmente aqui, eu preciso pensar nisso, né? Não sei para finalizar, o que vocês pensam nessa linha, mas Olha, Antônio, eu vou só fazer uma conexão e jogar a bola para o Alberto. A FENAC, ela era, né, no Brasil, como ela é mundialmente o que ela é, porque tem uma pessoa que toma a decisão, que é o líder, da pequena loja, que, né, o pessoal aqui fala, eu sou do Rio Grande do Sul e tá, o pessoal não atende bem. Cara, se o dono desse negócio não pensar serviço, não pensar cliente, não pensar tudo que a gente falou aqui, acabou, ele vai morrer. Então, tem alguém que decide, esse cara precisa estar envolvido nessa narrativa. Se ele não estiver envolvido nessa narrativa, não vai adiantar o pessoal de baixo falar, olha, o cliente está reclamando. Ele vai falar, tá bom, o cliente é chato, manda ele embora. Então, passando a bola aí para ele, mas concluindo que tem alguém que toma decisão. E essa pessoa tem que ter essa visão. Isso é verdade. A gente, assim, quando fala de aquela coisa tradicional, plano de negócio, né? A gente fala do propósito, da missão da empresa, dos fundadores, né? Isso parece tão antiquado, mas ele é tão real, né? Então, assim, você pega, falamos da Magazine Luiza aqui, o pessoal do Pão de Açúcar sempre usa o Pão de Açúcar como um case. Cara, esses caras sempre foram aquelas pessoas ali determinadas, né, que valorizavam as pessoas que estavam do lado e tudo mais, tal. Então, assim, essa visão do fundador, aquela história... Por isso que quando tem... Muitas empresas acabam, quando tem fusão ou que são adquiridas, perde a essência, porque a cultura organizacional da empresa que adquire ou que a fusão às vezes é predominante e tem choque, né, de cultura, e aí a empresa deixa de existir, a marca deixa de existir, porque os valores já não são
mas compartilhados. Então, isso vem de cima mesmo, vem do exemplo. Acho que a Mariana falou isso, né, do exemplo, que o Atati falou, que você como gestor tem que ser sempre o exemplo, é isso mesmo. O exemplo vem de cima. Quando os franceses vieram para o Brasil, eles vieram lá, um grupo de franceses que fundaram a FINAC no Brasil. Eles fundaram a FINAC no Brasil igualzinho a FINAC na Europa, com carpete no chão, com teto não sei do que, com fone de ouvido que não existia. O cara entrava na loja assim, mas você tem carpete na sua loja? Nossa, não sei se você lembra disso, Kate, né? Nossa, que luxuoso, não sei o que mais. Aquilo já dava... Então, assim, tudo isso foi importado. E aí, quando você chega aqui no Brasil e você tem um preconceito das pessoas ou diferença, você bate e volta. Você entra na empresa e os colaboradores te expurgam. Esse cara não serve para nós. Esse cara não apoia a diversidade, esse cara não atende bem o cliente, ou que nem a Mariana falou de comissão, não sei o quê, esse cara tira vantagem do cliente. É um cliente que ele vende para o cliente só para ganhar comissão, não em busca do que é o melhor dele, né? Então, isso é um ponto importante mesmo. Quem faz a diferença sempre são as pessoas. São as pessoas que fazem a diferença. Começa de cima, mas vai até a última pessoa. Ou a primeira, né? Na verdade, aquela que está em contato direto com o cliente. Eu acho também, pegando aí o gancho do Alberto, e uma coisa que a Mari falou um pouco antes, a gestão profissional. Isso é muito importante. A gestão profissional, ela se aprende aonde? Na universidade. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Tendo essas discussões, porque na hora que você chegar lá para ter um problema, o Alberto falou isso, está tudo escrito nos artigos, né? Então, é importante, às vezes isso é menosprezado, né, por um gestor falar, ah, não, isso daqui a gente... Gente, uma das maiores empresas farmacêuticas no Brasil, eu ouvi deles, porque eu fiz a pesquisa com eles e estava perguntando, vocês fazem planejamento? E eles disseram assim para mim, a gente é muito hands-on, a gente não fica discutindo, não fica fazendo planejamento. Aí eu falei assim, poxa, então assim, deu certo, né? São a maior indústria farmacêutica do Brasil. Mas, numa época turbulenta, essa gestão profissional faz a diferença, né? E aí tem que ter um conhecimento formal, tem que conhecer o que é o CRM, como é que a gente aplica. E isso é na universidade que a gente aprende, né? Por meio da pesquisa acadêmica, por meio da ciência na administração. Então, acho que isso é muito importante, assim, o que a gente está fazendo hoje, né? E buscando esse conhecimento aí. Pessoal, eu gostaria que ficássemos mais tempo debatendo, mas eu vou agradecê-los novamente. Eu acho que a discussão foi bastante rica aqui, né? Nós passamos por vários temas, com a experiência de cada um, e a visão acho que foi muito enriquecedor. Eu agradeço demais novamente a todos vocês, né, pela doação do tempo, ao Alberto pela doação de um brinde adicional aqui para a gente. Continua aberto aqui, né, a UFJF e o Centro de Estudos, né, então, assim, aberto para propostas, para talvez parcerias futuras, e de novo, né, para finalizar, agradecendo muito, muito, muito mesmo, também que especial agradecimento a Mariana, né, que foi quem uniu todo mundo aqui, um timaço, né, para essa atividade. Muito obrigado mesmo. Não ia ser a mesma coisa só eu, entendeu? Eu tinha que trazer o pessoal para a gente bater um papo. Foi muito legal, eu agradeço a gente trazer muitas coisas e fazer muitas conexões que só uma pessoa às vezes fica muito boring e a gente não chega assim até essa extensão, né? Então, a troca é extremamente importante e eu espero que os alunos tenham aproveitado, que a gente tenha aguçado um pouco aí essa questão de entenderem, né, um pouquinho do varejo, um pouquinho mais sobre da relevância da pesquisa e da oportunidade que eles estão tendo na universidade, né? Obrigada. Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigadão, gente. Obrigada pelo convite. Valeu, gente. Prazer aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada, sucesso
para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Sucesso.